Mais Forte Podcast começando, é com muita alegria e com a presença do Senhor que eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui falando do nosso Deus, falando de como Ele é poderoso, maravilhoso, para transformar, para curar, para fazer tudo novo, para trazer paz aos nossos corações, trazer propósito, trazer livramento. O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Então que nesse dia você seja tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, que você esteja com o coração entregue para ouvir aquilo que o Senhor vai falar aos teus corações, que vocês possam, meus queridos, sair daqui mais edificados, mais fortalecidos, mais animados em conhecer ao Senhor, em estar aos pés dele, para ouvir das suas palavras, do seu sussurro e até do seu silêncio, porque o Senhor fala muitas vezes em silêncio. Ele acalma o nosso coração de maneiras diferentes. A cada dia Ele tem uma nova porção, Ele tem uma nova mensagem, uma nova estratégia para cada um de nós. Então, que nesse dia de hoje você possa estar atento, você possa estar atenta e sensível àquilo que o Senhor vai dizer. E eu quero que vocês deem as boas-vindas à nossa convidada tão querida, que tem feito a diferença, tem impactado tantas vidas, levado palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, um testemunho sólido, constante e crescente. Eu quero falar que vocês vão ficar impactadas, porque eu fico tão feliz de ver alguém que tem uma conversão genuína e que vem dando frutos verdadeiros no solo fértil, que é o solo da palavra de Deus, que é a semente poderosa do Evangelho. Então, Amanda Micaeli, seja muito bem-vinda. Você tem sido uma referência para mim, você tem sido uma menina, porque para mim você é uma menina, uma jovem, que com tanta propriedade no falar. E tem sido lindo ver o que você tem feito, como eu falei, a tua constância, o teu preparo, como você tem zelo por aquilo que você fala. Eu tenho certeza que o Senhor está muito feliz, assim como eu estou, de ver alguém como você, não só nas redes sociais, mas agora tendo o prazer e a honra de ter você aqui. Bem-vinda. Glória a Deus. Ai, Karina, para mim é uma honra estar aqui. Eu tô até emocionada, porque aonde a presença de Deus se faz, parece que vai nos tomando, né? Eu já comecei chorando, o povo fala que eu choro demais no final, já tô desde o começo. Eu também. Eu já estava ali esperando, chorando. Porque quando a presença se faz, vai nos tomando, à medida que nós vamos tendo sensibilidade. E aqui, meu povo, é um local que tem fluído rios de águas vivas, sabe? Na internet nós temos os mais diferentes conteúdos, mas daqui Deus tem derramado águas vivas para o povo. Às vezes entramos na nossa rotina, né? Você mesma, irmã, às vezes está se arrumando para vir para cá. Você acha que você está fazendo um cabelo? Você está botando armadura. Você tem impactado essa geração. Você é uma escolhida de Deus, minha irmã. E é lindo ver isso, como, assim como nos tempos bíblicos, Deus ainda está aqui, sabe? Deus ainda está nessa geração, porque a sensação que dá é que isso ficou lá atrás, que se passou muito tempo. Não, Deus ainda se faz presente nessa geração. Jovens pregarão o Evangelho, né? Deus tem feito isso. E eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui. Oh, que linda! Amém. Nós também, você sabe que a gente, como você disse, tem visto tantos jovens se levantarem, né? Tem o ânimo, a disposição de buscarem mais o Senhor, que isso tem emocionado, assim, até aqueles que já estão mais tempo no Evangelho, precisando desse renovo. Então, eu falo isso para fortalecer vocês que são jovens, vocês que muitas vezes acham que o testemunho ainda é tão pequeno, porque a gente, pelo menos eu vou falar por mim, quando me comparo, né, com pessoas que já pregam o Evangelho há tanto tempo, até pessoas que eu recebo aqui que já estão há 20, 30, 40 anos com um ministério tão consolidado, muitas vezes a gente se compara e fala, poxa, o meu testemunho ainda é pequeno, o meu conhecimento ainda é pequeno, então a gente fica esperando se preparar mais para falar, para ir à frente. E o Senhor está falando, vai, porque você se sente pequena, mas para mim isso já é o bastante, já é tudo que você tem, não Nossa, é? sim. Então vai e fale, porque as pessoas precisam disso. E através disso que você acha que é tão pouco, a sementinha de mostarda, que você acha que é tão pequena às vezes,
né? Quando a gente se compara, isso para outras pessoas é uma sementinha que vai florescer, que vai frutificar. Então, a gente tem que realmente saber que isso é valioso para o Senhor. Você é valiosa. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? Porque nesse tempo, muitos às vezes assim, se levantam com grande influência. Mas Deus, por incrível que pareça, Ele tem levantado muitas pessoas, muitas vezes zero, sabe? Deus, eu conhecendo a Deus, eu vejo que o que Ele se importa é com... Ele procura corações que são puros. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é o conhecimento. O princípio da sabedoria, conforme a Bíblia, é o temor. Não são anos de conhecimento, anos de jornada, é o temor. Né? Salomão foi um homem que teve muita sabedoria, mas em determinado momento faltou o temor. A gente vê ali na palavra como ele foi se corrompendo. Né? A palavra diz que, inclusive, chegou um ponto que ele começou a prestar culto, construir altares para deuses, com D minúsculo, sabemos o que são, abomináveis aos olhos de Deus. Construiu altar para Moloque, deuses amonitas, né? Se a gente for estudar a história e ver do que se trata Moloque, está falando de sacrifício de criança. Muita sabedoria, né? No final, tudo aparenta de acordo com a palavra de Deus, é que Salomão, no final, se corrompeu. Né? A Bíblia não nos dá esse veredito, se herdou a salvação ou não, mas deixa subentendido, né? Mas Deus tem procurado realmente temor a Deus. Porque a capacitação Ele que dá, né? Isso que a gente tem percebido. Bem dele, na verdade. Né? Você está falando, né, que Deus usa as coisas loucas, né? Né? E isso, né, é bíblico também. A gente vê tantos improváveis, né, que realmente foram uma potência nas mãos do Senhor. Você se vê como uma louca, assim, do mundo, que era alguém que estava completamente perdida? Como você vê a sua história antes de Jesus até você ter o seu verdadeiro encontro? Porque tem gente que olha para trás e fala, eu não era tão ruim assim. Eu tinha essa visão, mas hoje em dia, quando eu olho, gente, eu consigo enumerar tanta coisa, eu me sinto tão envergonhada com as coisas que eu vivi, que eu achava que era, não tem problema, que eu falo, gente, eu sei de onde eu vim, coisas que as pessoas nem imaginam e hoje em dia que é pregado como algo tão natural, que a gente deve buscar, né? Como você se vê? Para mim, sempre vai ser um baque. Às vezes eu acordo tranquila e falo, meu Deus, eu sou crente. Conheci o Deus vivo. Às vezes eu tô assim na igreja, adorando a Deus, e o que eu oro muito, assim, converso muito com meu pai, Senhor, eu te procurei em todos os lugares. Porque essa sensação que eu tinha, esse vazio que nós temos, todos temos. Meu irmão, se você está afastado de Deus, não negue. Que o Espírito Santo testifique aí na sua casa. Existe um vazio que só o Senhor pode preencher. Nós fomos criados para Ele, somos a imagem e semelhança dEle. Todos nós temos um espírito. Deus colocou em cada um de nós. Muitas pessoas estão ali com o espírito morto, mas o Senhor vem para nos vivificar, sabe? Para mim é sempre um baque, sempre será. Então às vezes eu acordo e eu falo, meu Deus, eu conheci o Senhor, eu conheci a Deus. Porque antes da minha conversão, não só esse vazio, que é um clássico, mas eu era muito questionadora. Me dizia ateia, convicta. Para mim, Deus não existia, não fazia sentido. A tua família, ninguém tinha fé em Deus? Tinha, minha mãe crente fervorosa. Sua mãe é crente? Crente fervorosa, mas né, por isso que a salvação é individual. Cada um prestará conta, né, daquilo que fez diante de Deus. Cada um tem a sua própria mente, sua própria alma, suas próprias opiniões. E foi chegando um tempo que eu fui vendo que não fazia muito sentido ali para mim. Sabe, fui me afastando. Até que eu me tornei ateia convicta. O que aconteceu? Escamas nos olhos. À medida que nós vamos nos afastando de Deus, escamas vão sendo colocadas. De uma forma que eu falo assim... sinceramente, hoje eu vivo para Deus, sinto a presença dele nos meus dias, sabe? Mas se eu virar as costas para Deus hoje, em pouco tempo eu vou me perguntar, será que eu conhecia a Deus mesmo? Será que era verdade mesmo? As escamas vão sendo colocadas, as pessoas não percebem isso é espiritual. Então, ainda que você tenha vivido grandes coisas em Deus, nós vemos exemplos assim no mundo, né? Pessoas que viveram coisas estrondosas em Deus, vão se afastando, vão se esquecendo, eu não sei nem se é isso mesmo. As escamas vão sendo colocadas, né? Então, apesar de ter crescido em um lar cristão, o tempo foi se passando, eu fui me afastando, até que chegou o ponto em que eu comecei a entender que, assim, não fazia muito sentido, fui me afastando. Hoje, você convivia ali com pessoas que eram ateias também? Você acha que faz parte do teu convívio, esse afastamento, essa falta de fé? O porquê que você acha que ficou tão convicta que não existia Deus? Lógica humana.
Foi quando o meu raciocínio começou a se desenvolver, era criança. Minha mãe crente, sempre... Tanto que eu conhecia as histórias da Bíblia, né? Cresci em um lar cristão. Mas o meu raciocínio lógico começou a se formar. Sabe quando a criança começa a aprender algumas coisas, começa a perguntar? Eu nunca vou me esquecer do dia que eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, muito interessante. A senhora me ensinou a história da Arca de Noé, mas não com essas palavras, mas com palavras de criança. Mas, mãe, eu não entendi o seguinte... Você disse que todos os animais ali, né? Os animais entraram ali na arca, porém o pinguim... Eu criança falo para mim, pinguim sobrevive à temperatura fria. Só que com minhas palavras de criança era pinguim vive no gelado. Né? O camelo no calor. Como é que todo mundo ficou dentro da arca? Eu nunca me esqueço que minha mãe me respondeu algo assim. Porque Deus é um Deus de milagres, né? Quando Ele faz, tudo coopera. Ele dá uma ordem, tudo se faz. Então Deus é um Deus de milagres. Aquela resposta para mim não foi o suficiente. E ele olhou e falou, não fez sentido, faltou a lógica. E eu comecei a me caminhar muito em direção a essa lógica. Não faz sentido, não. Para mim, Deus não existe, não fazia sentido. O justo viverá pela fé, não é mesmo? Hoje eu tive o privilégio de conhecer a Deus assim, de uma forma tão intensa que não tem como eu duvidar, sabe, Karina? Eu mexi com o mundo espiritual que não vem da parte de Deus. Tive contato, sabe, com demônios, tive um contato muito forte com Deus, mas naquela época eu não tinha. Então, o motivo, na verdade, de eu me tornar uma ateia convicta na época foi o sentido lógico. Para mim não fazia muito sentido. Hoje os tempos mudaram. Por exemplo, eu tenho muita reverência diante de Deus, muito temor. Quando eu estou lendo a Bíblia e eu encontro algo ali que, puxa, eu não estou entendendo muito bem. Não é que nem no passado, quando eu era criança, eu falava, não, mas não fez sentido para mim, logo a Bíblia está errada e Deus não existe. Não. Se tem algo que eu não entendo, eu entendo. E eu sou limitada. A limitação vem de mim, a palavra é viva. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra é viva. Então, com muito temor, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, se for da sua vontade, me dá entendimento sobre esse versículo, porque para mim a tua palavra é preciosa. E assim, Karina, Deus me dá revelações na palavra dele, sabe? Deus me mostra coisas na palavra, Deus tem me dado entendimento, porque tem vários níveis ali na palavra, sabedoria, entendimento na palavra, revelação na palavra. O temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. As coisas mudaram, sabe? E ali, depois que você passou, né, o que você questionou e descartou a possibilidade de existir um Deus, e você disse, eu busquei em outras coisas. Então, por que você tinha interesse em outras coisas? Você queria entender o que era o sobrenatural, o mundo espiritual? Você não cria em Deus, mas você achava que existia algo além do físico que você queria conhecer ou não? Existe uma confusão na cabeça de quem é ateu. Porque as coisas criadas testificam que Deus existe. A criação testifica que Deus existe. Então, muitas vezes, eu me via, por exemplo, olhando a natureza. Satanás ele tem nos roubado muito isso, né? Tem nos tornado cada vez mais automáticos, mais dentro ali do local de trabalho, coisas criadas por homens, né? Edifícios. Mas se você for um pouco para a natureza, às vezes acontece isso comigo, até convicta. Via a natureza, o vento balançando, as montanhas, os animais. A complexidade do meu pensamento, eu falava, de onde vem tudo isso? Quem está por trás disso? Às vezes eu me estremecia. De onde vem a complexidade dos meus pensamentos? E às vezes eu ficava olhando aquilo, eu nunca me esqueço, sabe? Porque às vezes eu olhava pela janela e via o vento passando, a grama balançando, e eu falava, meu Deus! Não, meu Deus! Meu Deus! Quem é esse Deus? Deus não existe. Deus se tornou expressão, né? Todo mundo fala, mas nem todo mundo crê de fato. Sim. E eu olhava aquilo, tem algo errado. Só que eu ficava muito questionadora. Hoje as coisas são diferentes. Quando eu olho para a natureza, eu vejo assim, a graça de Deus. Então, assim, naquela época, é como se... São as escamas que vão sendo colocadas nos nossos olhos mesmo, sabe? Eu comecei a procurar... estava falando sobre a mente do ateu. Nós vamos ficando confusos. Porque é como se existisse uma sede dentro de nós. Como eu falei, sabe? Todos nós temos um espírito. Aquela sede vai nos consumindo. Eu comecei a sentir isso. Eu nasci para ser dele. Eu nasci para ser filha de Deus, sabe? Às vezes eu oro e falo, Senhor, eu sou tua e tu és meu. Deus sabe disso. Então eu senti uma sede muito forte. Eu comecei a sentir necessidade de preencher essa sede. Então comecei a me envolver com várias coisas durante a minha caminhada. Muito álcool, grandes quantidades de álcool. Me envolvi com drogas. É claro que hoje assim, a gente tem um entendimento do que as drogas são de fato, o que elas trazem. Mas... o mundo ele não apresenta dessa forma, e Satanás não apresenta dessa forma, mas com um certo glamour. Isso está muito inserido nas séries de hoje em dia. Netflix, nossa, são muitas as séries que apresentam as drogas como algo totalmente glamouroso. Na verdade, a vida é tão curta,
A palavra se cumpre até em quem não quer criar na palavra de Deus, né? No livro de Eclesiastes, a gente vê muito isso. Tudo é como se fossem em vão. As coisas construídas nessa terra são em vão. É trabalho debaixo de sol, é em vão. Então, assim, as coisas que são construídas nessa terra, elas são passageiras. E as pessoas, elas vivem isso, até quem não crê. E aquilo vai nos trazendo angústia. Que terra é essa? A gente constrói, mas é pra nada, porque a gente nasce pra morrer. Isso começou, sabe? Era muito duro. Era muito duro. Você estuda pra trabalhar, você trabalha pra chegar em casa e é isso. Só que no final a gente vai morrer. Só que e a minha mente? Pra onde ela vai? Porque a minha mente é complexa. Poxa, eu sou um ser vivo. Eu sou mais que um ser vivo. Você começa a reparar os animais, você fala assim, eu sou diferente dos animais. Que complexidade é essa? E a minha mente era essa bagunça, sabe, Karina? E as drogas e a bebida faziam você não pensar tanto nisso. Talvez era um escape. Chegou no ponto que eu mal parava sóbria. Chegou no ponto que eu já não estava suportando. Meus pensamentos ficavam cada vez mais acelerados. Tudo ficava cada vez mais confuso. Eu sentia uma sede que nada saciava. Não tinha bebida que saciava a minha sede. Nada saciava. Eu ia procurando como se faltasse algo. Algo está faltando. Você compartilhava isso com alguém? Eu tentava, mas às vezes eu não conseguia, sabe? Porque eu via as pessoas tão vazias quanto eu. Porque eu estava naquele mundo. Depois que eu me converti, saí pregando o evangelho para todo mundo pensou, esse é o nível mais avançado de loucura que eu já vi. Então, assim, mas estavam todos tão perdidos quanto eu. Chegou o tempo que eu descobri o caminho, a verdade e a vida. Eu descobri, eita, encontrei. Eu tava procurando, eu achei, gente. E comecei a pregar pros meus amigos. Tinha até um relacionamento na época, antes de terminar com ele, porque já não estava mais compatível, né? Preguei para todo mundo. Mas todos estavam tão perdidos quanto eu, sabe? E você, dentre, né, dessas procuras, dessa busca, assim, por onde você passou? Que você lembra, que experiências que você teve antes de encontrar Jesus, que foi te mostrando, não, aqui não é o lugar. Isso aqui, por mais que eu acho que talvez seja aqui, para mim não deu certo. Chegou um ponto da minha vida que é muito interessante. Eu cresci em um lar cristão, logo minha mãe pregava a palavra para mim. Apesar de eu dizer que era ateia, é como se alguns entendimentos estivessem sido enraizados dentro de mim. Dentre eles, céu e inferno. Só existem dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. E eu já tinha entendido que eu tinha escolhido a porta larga. É como se esse entendimento estivesse dentro de mim, apesar de eu dizer que era ateia. Chegou um tempo da minha vida em que as coisas vão desmoronando, porque Satanás ele apresenta os pratos de formas muito bonitas, né? Ele nunca vai apresentar um veneno em sua forma literal, mas sempre inserido em um lindo banquete. Porém, chega uma hora que o veneno começa a fazer efeito. Então, chegou um ponto da minha vida que a minha vida começou a desmoronar, tudo. E Deus não tinha me dado uma vida ruim a princípio, parecia que haviam muitas oportunidades. Eu fui destruindo aquilo. Quem se envolve com drogas não destrói só a si mesmo, mas a todo mundo em volta. Todo mundo em volta foi sendo destruído junto. Inclusive a minha mãe, que orava por mim. Inclusive a minha mãe, que pregava para mim. Eu cheguei num ponto da minha vida em que o vício vai tomando conta, as coisas vão ficando mais difíceis, que minha mãe, ela chegou num ponto que ela pensou em me colocar no carro e bater o carro com nós duas juntas. Porque eu tenho 3 outros irmãos para dar paz para o restante da família. E ela pensou, eu vou poupar os meus outros filhos, porque a situação já tinha se tornado terrível. E tudo estava terrível, sabe? Eu estava no buraco. O que você fazia, assim, que você se lembra? Nossa, Karina, eu pouco me lembro. Eu me lembro mais, assim, os fatos do que os detalhes, entendeu? Mas o vício, ele entra de uma forma que vai nos tornando tão dependentes daquilo, de uma forma que a gente pode entregar tudo para aquilo. O vício não aparenta vício para quem está vivendo. A gente não sente, eu tô viciada. Não, a gente sente que é melhor se eu estivesse agora fazendo consumo. Nossa, não tô dando conta. Tá? Você vai sentindo aquela vontade. Tipo, não, é só porque eu preciso um pouquinho, só porque é melhor quando eu estou usando. Então, só que isso é na nossa cabeça. O que está acontecendo de forma exterior é tudo vai desmoronando. Muitas brigas, as coisas vão ficando cada vez mais violentas em termos assim. Não chega a violência física, mas violências verbais, sabe? Você trabalhava, estudava nessa Na época eu tinha começado a trabalhar, tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu já estava muito rebelde, e aí eu comecei a trabalhar, até comecei, sabe, um trabalho ali, e comecei a ter mais realidade de vida, vi as pessoas trabalhando, algumas pessoas com poder aquisitivo maior do que outras, e eu comecei a almejar muito aquilo. Eu comecei, Deus mudou tanto meu coração, meu Deus. Naquela época, eu lembro que eu via as pessoas com condição, assim, um poder aquisitivo muito grande, eu comecei a almejar. E eu pensei, foi aquilo que eu falei, aquelas convicções que eu tinha dentro de mim.
E eu pensei, olha, para o céu eu não vou, a glória eu não vou herdar. Então, pelo menos nessa terra, eu quero viver uma vida de triunfo. Tem uma coisa que nós ouvimos muito por aí. E às vezes achamos que se trata de falácias, né? Que é quando, por exemplo, celebridades fazem feitiçaria, bruxaria para chegar aonde estão. Mas hoje os tempos mudaram. Isso já vem sido assumido. Já fiz vídeo sobre isso, né? Sim. Celebridades que vão para público e falam assim, não, é porque eu fiz um trabalho com uma bruxa muito poderosa. É engraçado até as pessoas conversando, que babado, é uma bruxa poderosa. E não é que eu cheguei onde cheguei, hoje se tornou aberto. O ocultismo se tornou aberto, se tornou, assim, uma coisa muito, muito linda de se ver, né? Então, se tornou lindo para as pessoas. É como se fosse um troféu, liberdade, né? É a liberdade. Então, eu vi aquela situação na minha vida e eu pensei, eu quero triunfar. Então, eu comecei a procurar alguns métodos para conseguir aquilo, sabe? Que não viessem da força do meu braço ou da inteligência da minha mente, mas que me viessem de graça. Só que Satanás, ele não entrega nada de graça. E eu comecei a ter contato com religiões que são consideradas religiões de matrizes africanas. E eu tive um contato com a Umbanda, especificamente falando, sabe? E eu já fui com essa busca. Eu queria enriquecer. Queria dinheiro, queria poder. Eu tinha um coração muito duro, sabe? Depois que eu vim para Deus, Deus foi transformando isso. Eu também passei pelos anos de deserto em Deus para que isso pudesse ser transformado. Mas naquela época eu fui atrás disso, poder, dinheiro. Estava, sabe, com grande ganância no meu coração. E me foi prometido que eu teria. E não pouco. Eu lembro que eu até investi um valor ali financeiro para que aquilo acontecesse, mas não foi um valor muito significativo, era mais para que os trabalhos pudessem ser feitos, sabe? Porque são alguns sacrifícios, umas coisas, sabe? Então, comecei a me envolver. É muito interessante, porque naquele tempo, o meu envolvimento foi muito breve. Rapidamente, Deus deu um basta. Foi Deus que interferiu na minha vida, como Paulo. Ninguém pregou para mim, porque as pessoas até pregavam. Eu conhecia Jesus, já ouvi falar. Aquilo não bastava, sabe? Eu precisava de uma experiência maior. Deus se revelou para mim, assim como se revelou para Paulo. Por isso que enquanto eu tiver vida, eu vou pregar o evangelho. Eu vou falar, Jesus Cristo é o Senhor. Foi Deus que me chamou para isso, sabe? Então, voltando ali, por tempo que eu comecei a me envolver com a Umbanda, comecei a buscar aquilo, me foi prometido. E você teve que oferecer algo além do dinheiro? Você lembra como? Assim, o valor que eu ofereci, na verdade, era muito simbólico. O que eu precisei começar é adentrar ali no que seria a religião de fato. Tem uma coisa muito interessante que acontece, que hoje eu já tenho um entendimento novo. À medida que você vai entrando, algo é estipulado sobre a sua vida. Quem é o dono da sua cabeça? Uma das entidades acaba se tornando dono e você começa a declarar aquilo, qual é o dono da sua cabeça e tal. Outra coisa muito interessante. Isso é você, espiritualmente, está dando legalidade sobre a sua vida. Né? Exatamente. A mente é o campo de batalha. Então é como se você estivesse abrindo uma porta. Né? Então, hoje já não é assim. O único que é o dono da minha cabeça é Jesus Cristo. Ele tem liberdade sobre os meus pensamentos. Minha mente é cativa a Cristo. Ele manda, eu obedeço. Porque tudo é para honra e glória dele. Mas nesse contato que eu tive, eu estou contando a minha história. Tenho liberdade, inclusive, de contar a minha história. Eu tive esse contato e uma das coisas que me eram faladas é que rapidamente me apresentaram a entidade que era supostamente dona da minha cabeça, né? Comecei a ter contato ali com tiragem de cartas, que mostrava como aconteceria, coisas do futuro, sabe? É impressionante como a gente vê a movimentação de Satanás nessa terra, se assemelhando com as coisas que vêm de Deus. Isso desde o tempo bíblico, com os feiticeiros de Faraó, replicando aquilo que Deus estava fazendo. 2 Coríntios 11:14 diz, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu tive um contato com uma religião em que as entidades pegam as pessoas no colo, sabe, consolam, porque sabem que o ser humano precisa disso, sabe, esse método que foi estipulado por Deus, por exemplo, o pastoreio, que é tão importante, né? Isso também existe lá. E eu tive um breve, o meu contato foi muito breve. Eu não fui querendo tanto assim me aprofundar, é como se já existisse uma convicção ali dentro de mim que eu não tinha percebido, mas era algo que já tinha sido inserido pela minha mãe, pregando e tudo mais, sabe? Então, eu fui para buscar os meus próprios interesses, me foi prometido, só que Deus não permitiu com que aquilo acontecesse, sabe? Como? Como que ele não permitiu? O que aconteceu? Olha, Karina, o tempo, ele começou a passar. E me prometiram, olha, já tá para sair, vai dar tudo certo. E nada acontecia? Não acontecia. De alguma forma, era como se tivesse algo travado.
E às vezes eu ia lá fazer tiragem de cartas, ligava para eles, ficava perguntando, não, tá para acontecer, não, vamos fazer uns rituais. É como se fosse são como se fossem rituais que eles têm, entendeu? Vamos fazer um sacrifício diferente aqui, não, a gente vai fazer uma tiragem de carta aqui, a gente vai mexer nisso, mexer naquilo, para entender o que está acontecendo, mas algo bloqueava e eu não tinha acesso àquilo que, inclusive, me tinha sido prometido. Eu não tinha acesso e eu não entendi o que era. Até que chegou o ponto que eu comecei a pressioná-los, né? Ué, mas por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu comecei a pressioná-los. E aí eles começaram a fazer outros trabalhos. Até que chegou o dia que eles me vieram com a notícia, o motivo pelo qual não funcionava. E eles me ligaram, nunca vou me esquecer. E falaram, Amanda, é o seguinte, sua mãe, ela é crente? E eu falei, ela é cristã. Disse, então, tem uma coisa que está atrapalhando, porque parece que ela ora por você. Então, por isso, não tem dado certo. É como se algo estivesse bloqueando. Ela ora por você. Então, não está sendo bloqueado isso aí. Karina, hoje eu vejo isso com uma graça mais profunda de Deus. Mas na época eu não vi assim. Quando eu recebi aquela ligação, me veio uma ira no meu coração, porque eu estava ansiosa por algo. Eu já tinha encontrado o caminho para ter aquilo. Eu já tinha tomado a minha decisão. Nunca tinha escolhido a Deus. Jesus tinha, assim, já tinha me sido apresentado, minha mãe já tinha falado, mas eu não tinha escolhido. Para mim não fazia sentido. Entregar a minha vida inteira para alguém que eu não conheço, não sei muito bem o propósito, não fazia sentido aquilo. Então, quando eu recebi essa ligação, eu lembro que eu entrei para o meu quarto. E eu tive uma conversa, assim, direta com Deus. Eu lembro que eu falei, Deus da minha mãe, eu nunca te escolhi. Eu não te escolhi. Me deixa em paz. Com meu livre-arbítrio, eu te ordeno. Me deixa em paz, porque eu não te escolhi. E eu ouvi a voz de Deus audivelmente, sabe? É como a voz de um trovão. É o mais próximo que eu posso falar sobre a voz de Deus. Ela é como um trovão. Eu podia jurar que o mundo inteiro tinha ouvido, porque não é uma voz normal. Tanto que eu sempre fui muito questionadora, questionava minha mãe desde a infância. Ali eu não tinha espaço para questionar. É por isso que a palavra de Deus diz, Deus fala na palavra dele, jurei por mim mesma, assim diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. A gente se pergunta por que isso? Tem gente que diz que não crê. É inconfundível. Quando a graça de Deus se manifesta, não tem joelho que não se dobra, é na hora. Eu ouvi a voz de Deus, eu não tinha espaço ali para debater, pelo contrário, eu me enchi de temor. Até os anjos, os demônios, todo mundo se submete a Deus, porque Deus ele é soberano. Eu ouvi um não de Deus, não. O não encheu aquele quarto, é como se... E foi muito interessante, Karina, porque depois que ele falou, é como se ficasse ecoando, sabe? Foi muito forte o não, e aí ficou aquilo ecoando ali no meu quarto, sabe? Eu me estremeci toda, eu lembro que eu deitei na minha cama, eu fiquei assustadíssima. Ali foi o momento que eu entendi, pela primeira vez, sabe? Eu tô brincando com o mundo espiritual. Tipo, ele existe mesmo, e ele me ouviu, e ele tá aqui, né? Eu tô brincando, o mundo espiritual existe. Porque pra mim, a gente vai levando muito no automático. A vida a gente vai levando, a gente não percebe. A gente vai se afundando. O buraco, a gente não percebe. É como se primeiro Satanás nos venda antes de nos colocar no buraco. Porque ele sabe que se a gente estender as mãos pro céu e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, Deus nos resgata, sabe? Então, o que Satanás faz é nos cegar antes de nos enfiar no buraco. Dessa forma, a gente nem percebe quão fundo nós estamos, que estamos caindo, que estamos no buraco, nós vamos caindo cegos, sabe? Até eu cheguei no fundo do poço, Nesse momento, depois desse encontro mesmo, dessa experiência, o que mudou? Assim, você se levantou dali, você falou, agora, o que vai ser da minha vida? Como eu vou... Você já tinha um plano? Você foi buscar ajuda na palavra? Como você saiu desse quarto? Eu fiquei muito perdida, sabe? Eu olhei ali, eu entendi que não ia acontecer. Quem tinha falado comigo era Deus, sabe? Então, eu, inclusive, liguei para aquelas pessoas que eu estava tendo contato. Eu falei, olha, não quero mais. Inclusive, quero meu dinheiro de volta. Por incrível que pareça, entregaram de bom grado. Devolveram tranquilo, não tive problema com isso, sabe? Só que eu só tinha recebido um não. Na época, eu não entendi muito bem. Voltei à minha vida da forma que eu já levava.
E foi ficando cada vez mais vazio. E é por isso que começamos falando sobre as escamas. Não dos falou olhos. para sua mãe? Nada? Nada, Né? naquela Ninguém época sabia nada. que aconteceu isso. Naquela época não. E aí começou a se cumprir, a palavra de Deus se cumpre até em quem não acredita na palavra. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, com D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz, que é o evangelho de Deus. Foi como eu falei, se hoje eu virar as costas para Deus, rapidamente eu vou me perguntar, será que foi tudo aquilo mesmo? Escamas nos olhos. Então, pouco depois desse acontecido, as escamas foram se colocando novamente, sabe? Só que começou o meu processo de arrependimento. Foi assim, Karina. Eu continuei levando a minha vida da forma que eu levava, né? Drogas, bebidas e tudo mais, levando aquele automático, odiava a vida com todas as minhas forças. Chegou o dia que Deus escolheu. Tudo acontece no tempo dele. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Que ele puxou as vendas dos meus olhos. E eu me dei conta de tudo que eu tinha feito. É como se minha vida inteira tivesse sido passada diante dos meus olhos. E esse testemunho, ele se repete. Você pode ver que com muitas pessoas acontece isso. A vida passa diante dos nossos olhos. Sim. Essa é a forma mais humana que nós temos para explicar o que acontece. Quando as vendas caem, é quando Deus puxa as vendas. Deus puxa, cai e o filme passa. E eu me dei conta de tudo que tinha acontecido, até onde eu tinha chegado. Eu entendi que eu tinha feito tudo errado. Eu tomei as piores decisões. E eu era responsável pelo estado da minha vida naquele instante. E eu estava arrasada, porque a vida é só uma, sabe? E a cada um de nós é entregue uma alma, que nós precisamos cuidar dela, né? O nosso espírito, que nós precisamos cuidar dele, alimentá-lo. E, poxa, eu comecei a me dar conta que eu tinha crescido, inclusive, num lar cristão. Tudo me foi dado, sabe? Até a mãe cristã eu tinha, a palavra me foi dada também. Tem pessoas, Karina, que não conhecem a Deus, não têm acesso a essa palavra. Às vezes a palavra que vão ter é isso aqui. Esse podcast, tem muita gente que caiu aqui, inclusive, de paraquedas. Esse é o momento que você está tendo o seu primeiro contato com a palavra. Tem pessoas que são assim. Mas eu não, eu cresci ouvindo a palavra de Deus. Eu me dei conta que eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer a verdade. Mas eu virei as costas para Deus. E eu me arrependi. Sabe, eu me arrependi profundamente. O meu arrependimento não durou um instante ou um dia. Foram dias arrependida. Eu lembro que eu saía de casa e ficava olhando para o céu, às vezes. Só que as escamas já tinham, sabe, as escamas tinham sido colocadas, a venda tinha sido puxada, eu já tinha tido contato com o mundo espiritual. Eu estava tão perdida, eu lembro que eu olhava para o céu e eu orava assim: Deus da minha mãe, eu não sei se você existe, não sei. Mas se por acaso você existe, e se você puder me perdoar, não sei se é possível, porque eu já manchei minha história. Me perdoa, porque eu me arrependo. E foi ali que aconteceu, para mim, o sacrifício de Jesus na minha vida. Deus onipresente, onisciente, onipotente. Mesmo o sacrifício de Jesus tendo acontecido há muito tempo atrás, é como se na minha vida tivesse acontecido naquele exato instante. E ali começou a minha caminhada com Deus. Eu orei dessa forma. Eu lembro que eu só vi assim, o céu, eu orei dessa forma. Foi uma oração muito profunda. E eu não sabia se eu ia ter resposta. Um pouco depois, Deus foi mexendo as coisas, sabe? Me direcionou de uma forma que eu parei numa igreja, comecei a ouvir a palavra, aceitei Jesus. Começou a minha caminhada com Deus. Hoje, o meu entendimento ele é mais profundo em relação a isso. Sim, eu posso ser perdoada. Existe sim uma nova chance, uma nova vida poderia me ser dada, mas ela não veio de graça. Tudo tem um preço. Alguém precisaria pagar esse preço. Porque eu fui uma pessoa ruim. Eu era uma pessoa ruim, tinha um coração muito duro. Assim, eu não ligava nem um pouco pro meu próximo, eu era uma pessoa muito amarga, sabe? E alguém precisava pagar o preço dos meus pecados. Os meus pecados não eram pequenos. É por isso que quem muito foi perdoado, muito ama. Isso se fez na minha vida, essa palavra de Deus se fez na minha vida. Porque Deus me deu uma nova chance. E eu estava orando e falando, Senhor, quando eu orei, eu só pedi uma nova chance, eu nem sabia se existia essa possibilidade de eu ter uma nova chance, começar novamente, ou sei lá, organizar um pouco minha vida, mas o que Deus fez foi diferente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus começou a me chamar, inclusive, para uma obra extraordinária, para que a graça não viesse só sobre a minha vida, mas para a vida de muitos. A graça ela veio de encontro com a minha vida, me transbordando de dentro para fora.
Eu tive o entendimento que Deus existe, povo de Deus. Deus existe, que o Espírito Santo testifique isso agora na sua casa, porque a palavra de Deus diz que enquanto a vida é a esperança, a sua vida é agora. Não vê que sua vida é um sopro? Não tem visto a sua vida passar diante dos teus olhos? Sua vida é um sopro. E Deus é misericordioso, Ele tem permitido com que a palavra da verdade entre nas casas. Não sabemos até quando isso será possível aqui no Brasil, né? Mas Deus tem permitido, Deus tem levantado pessoas, inclusive com um histórico muito parecido com o meu, para trazer a palavra da verdade. Porque muitas são as mentiras de Satanás para esse tempo. Que Deus está em todos os lugares, em todas as práticas, em todas as religiões, de todas as formas. Não é assim. Deus é ordem, é justiça. Ele tem os seus princípios, não fere os seus princípios. E Deus se manifesta através da palavra dele. Deus enviou o seu Filho por nós, para que pudéssemos ser perdoados. Esse é o nosso Deus. Amém. Amém. O que você conhecendo a palavra, né? Que a gente não cessa em buscar conhecimento e conhecer mais. O que mais te confrontou na palavra? O que mais te surpreendeu? A ponto de você falar, nossa, eu pensei, como eu tinha uma ideia totalmente diferente disso. Porque eu tive tanta revelação que isso foi fazendo me enxergar. Eu falo que é tão difícil a gente encontrar, é impossível ter autoconhecimento sem estar junto com o Espírito Santo e com a palavra ao lado. A gente jamais vai se conhecer. E eu fui muito confrontada, coisas que eu achava que eu fazia certo, que eu abria e falava, gente, isso aqui... Eu fui me enxergando, a gente se enxerga de uma maneira, mas é tão lindo que ao mesmo tempo que isso é confrontador, vem o Espírito Santo para te acalmar, para te curar, né? Ele abre uma ferida porque a gente se sente tão poderoso, né? Quando a gente não conhece a verdade, a gente tem as nossas formas de pensar, nossas convicções. Eu me senti assim também, que quando as minhas feridas foram abertas, o meu pecado foi revelado, eu falei, e agora? Dá uma sensação de insegurança, porque você fala, e agora, daqui para frente, como vai ser? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa essa sensação se perdurar por muito tempo, então ele já vem curando ao mesmo tempo. É verdade. Né? Em quais pontos você se sentiu mais confrontado, foi mais difícil para você reconhecer? Tudo na palavra, minha irmã. Eu só estava do avesso mesmo, a palavra ela veio nos trazendo direção. Ainda mais eu que estava tão afundada, eu estava vivendo justamente o oposto de tudo que a palavra nos ensina. Então, para mim, na verdade, foi desafiador. Mas a palavra de Deus é afiada, mais afiada com a espada de dois gumes, né? Capaz de penetrar, dividindo ao ponto da divisão da alma e do espírito, né? Divisão de juntas e medulas, né? Julga os pensamentos e as intenções, né, do coração. Então, tudo na palavra me confrontou. Tudo. Minha vida estava do avesso. Eu, inclusive, quando eu me converti, eu comecei a negociar muita coisa com Deus, mas não era assim. Tipo o quê? Dá até vergonha, mas... Assim que eu me converti, a primeira coisa que eu falei para Deus foi o seguinte, eu me converti, aceitei Jesus, né? Foi lindo, lindo. Mas eu falei, Senhor, é o seguinte, cá entre nós, aceitei Jesus, mas ninguém pode saber, tá? Meus amigos não podem saber, não. Vai ficar entre a gente. Senão vão me ridicularizar. Não, é porque eu zombava dos cristãos, foi que nem Paulo. Deus faz assim com a gente, minha irmã. Nos chama mesmo e nos faz ali, agora pregar o evangelho, dar as caras mesmo. Mas na época que eu me converti, eu falei, olha, ninguém vai ficar sabendo, porque eu tanto zombo dos cristãos, assim, eu sempre falava que cristão tinha Deus, na verdade, como uma fraqueza. As pessoas não conseguiam levar a vida muito bem, então precisavam de uma divindade maior para estar protegendo, essa sensação de proteção. Então, eu via, assim, cristãos como pessoas muito fracas. Para mim era isso. Zombava. Como se Deus fosse uma muleta. E sempre fui muito influente. Sempre. Desde os tempos passados. Então, muita gente acabava me seguindo nesses meus discursos. Não foram poucas as pessoas que, inclusive, usaram drogas comigo pela primeira vez. Porque me via ali, sabe? Achava que parecia que estava tudo bem. E começavam a usar comigo. Então, eu sempre fui muito influente, na verdade. Eu zombava tanto, logo eu me converter, não fazia sentido, sabe? Mas, rapidamente, tudo foi mudando. Porque, Karina, como Deus foi paciente comigo. Deus, ele é paciente. Acho que, às vezes, eu sinto que a igreja que não é tanto, né? A igreja quer muito aquele imediatismo, mas tem pessoas que estão tão afundadas que Deus vai arrancando devagarzinho. Vai dando espaço e Deus vai arrancando. E é incrível, porque Jesus, sim, transformou a água em vinho assim.
mas nós não somos água. Na verdade, o pecado ele vai se alojando na nossa carne. Então, para arrancar algumas coisas, parece que vai arrancando um pedaço junto, ainda que aquilo não venha de nós. Deus já me via no meu íntimo. Ele sabia que por trás de toda aquela sujeira tinha alguém preciosa que ele amava. Então, ele me via de uma forma que ninguém mais me via, até minha mãe, que me gerou, já tinha desistido de mim. Você é mãe. Se imagina desistindo do seu filho por algum motivo. Parece tão distante, não é mesmo? O ponto tem que ser muito drástico para uma mãe chegar assim, sabe, nesse ponto. Mas você morava com ela ainda? Morava assim com os meus pais. Tava terrível. Mas o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe para um filho. Então, assim, até você, minha irmã, quando você vê o seu filho assim, que você ama tanto, imagina o quanto Deus não te ama, né? O quanto Deus não nos ama. Ele nos ama ainda mais, o amor dele é ainda maior. Então, tudo na palavra que eu fui conhecendo, eu comecei a tentar negociar com Deus. Senhor, eu sinto muito, isso aqui não está fazendo muito sentido para mim, não. Mas no final eu entregando. Por quê? O Espírito Santo vai incomodando. Recebo muita mensagem de muita gente falando, Amanda, então, é que eu me converti, tem uma coisa aqui que eu comecei a sentir um incômodo do nada, que eu sempre fiz. Mas comecei a sentir um incômodo agora. Será que é o Espírito Santo? Será que é porque Deus quer que eu entregue isso? Se começou a incomodar agora que você se converteu, pelo contrário. O Espírito Santo, ele vai justamente de encontro com a nossa carne. O que a nossa carne quer, o Espírito quer o contrário. A carne milita contra o Espírito, assim está na palavra de Deus, né? Estão sempre em guerra. Então, eu vivi essa guerra muito profunda quando eu comecei a ler a palavra de Deus e conhecer a verdade em todas as áreas da minha vida, em todas. A área sexual, porque eu já, assim, para quem está no mundo, a gente não tem muito isso de princípios. Então, eu já tinha uma vida como se fosse de casada com um namorado na época. Eu lembro que eu me converti e eu comecei a negociar com Deus. Sangue de Jesus tem poder. Falar que, que essa parte... E com raciocínio lógico. Eu falei, sempre fui muito isso do raciocínio lógico, né? Eu falei assim, vamos combinar. Davi, por exemplo, teve várias mulheres. Eu entendi esse propósito do casamento, né? Porque você quer que seja aquele negócio mais dentro da ordem da decência. Eu, infelizmente, não dá pra me casar agora, né? Mas eu vou continuar assim com a minha vida aqui, sim, tá bom? Mas olha só, Davi teve vários, só quero me casar. Vamos casar em breve, tudo bem? Mas seja feita a sua vontade. Orei assim, pra quê? Rapidamente, Deus começou a me mostrar tudo que estava errado. O relacionamento se tornou terrível do dia para a noite, mas não no sentido de Deus interferindo para ficar terrível, mas tudo aquilo que fica oculto, que parece que você só descobre quando você se casa com a pessoa, parece que ficou muito aflorado. E eu olhei, eu não quero isso para minha vida, não. E aí o Espírito Santo começou a ministrar, chegou o tempo de você entregar isso. E eu entreguei diante de Deus. Fui entregando tudo, sabe? Não, Senhor, então nesse caso, então vou viver uma vida de santidade. Tem muito tempo que eu já me converti, sabe? Quantos anos? Eu acho que, se eu não me engano, aproximadamente 6 ou 7 anos. Já tem já é um tempo considerável, né? Então, desde então, eu tenho caminhado com Deus e eu fui entregando ali aos poucos. Deus foi me entregando um pouquinho, Deus foi me pedindo um pouquinho, eu fui entregando um pouquinho. Aí me pedia isso, eu entregando. Na verdade, enquanto tivermos vida, vamos entregar coisas para Deus. Né? A diferença é que tem aquelas sujeiras que são muito grandes, como uma casa que tem sujeiras muito grandes que Deus vai arrancando, mas tem aquelas coisas que são mais minuciosas, aquelas poeirinhas, né? Enquanto tivermos vida, porque temos carne, né? E a palavra de Deus diz que do interior do coração do homem surgem os maus pensamentos, as cobiças, ainda que a gente não queira. A gente faz um jejum, a sensação que eu tenho é, nossa, me sinto mais leve, parece que estamos mais centrados nas coisas de Deus, mas fica um tempo sem fazer jejum. Eu sou assim, começa a ficar um tempo sem fazer jejum, já começa, sabe, a carne começa se comportar de uma forma mais difícil. Eu falo, é tempo do jejum de novo. É uma guerra que nós vivemos, na verdade, né? Vai ficando mais materialista, né? Mais, parece que menos sensível às coisas de Deus. Daí a gente acha que ele não está falando com a gente. Né? Quando a gente que está com outros focos, né? Sim, é verdade. E você, né? Você passou a perceber, ter mais sensibilidade no mundo espiritual com relação ao jejum? Foi uma prática que você começou depois, que alguém te ensinou? Como você foi sentindo essa maturidade mesmo no mundo espiritual? Muito. Na verdade, Deus que começou a me pedir os primeiros jejuns, assim. Eu até fazia um jejum ou outro, mas quando chegou o tempo de eu contar o meu testemunho para público, Deus me pediu um jejum de 3 dias. Então, como você entendia que Deus pedia para você, que muita gente tem dificuldade? Fala, mas Deus não está me pedindo, eu estou perguntando o que Ele quer, Ele não me pede. Né? Você, desde o começo, você percebia que era um pedido de Deus, que era o Espírito Santo que estava te direcionando aquilo? Você já tinha essa sensibilidade? Sim, é porque Deus se manifesta de diferentes formas. Não é porque eu ouvi a voz de Deus audivelmente como um trovão, sabe? Que eu escuto todas as vezes, o trovão tá o tempo todo aqui, porque senão eu não ia conseguir nem viver. Pelo contrário, eu foi traumatizada depois que eu ouvi. As pessoas acham que é assim, que a voz de Deus você vai ouvir e fala, que lindo, não.
A gente dá um temor gigantesco. Na verdade, o Espírito Santo, ele é muito suave, ele é sensível, sabe? É por isso que muitas vezes nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que possamos ouvir ele. Então ele é sensível. Essa, na verdade, é uma das maiores dificuldades do cristão, saber discernir o que vem de Deus e o que é a nossa mente. Né? À medida que nós vamos conhecendo a Deus, a gente entende. Isso aqui é seta. Tô sendo setado aqui agora. Não, isso aqui realmente são as minhas fragilidades. Essas são as buscas que nós precisamos fazer, autoconhecimento, para entender realmente quais são as nossas fragilidades, que são muitas, a palavra prova isso. Conhecer, inclusive, o mundo espiritual quando se trata da parte de principados e potestades, porque a gente consegue entender, inclusive, as atuações, os diferentes níveis de atuação, tipos de atuação, como que a seta vem. Então é muito importante para o cristão conhecer isso, essa parte é negligenciada, sendo que Jesus não nos direciona a isso. Na verdade, a palavra em nenhum momento nos direciona à ignorância. Jesus veio inaugurando a libertação. Ele veio falando, as pessoas falam, por que você está falando disso? Às vezes eu falo, Satanás atua assim, assim, assim. Aí tem crente que comenta, por que você está falando isso? Nós somos cristãos, não precisamos falar de demônios. Engraçado, Jesus chegou justamente inaugurando libertação. Né? E explicando para nós que vai além do nosso entendimento. Não foi ele que falou para os discípulos, vocês não conseguiram expulsar, mas é porque essa espécie só sai mediante jejum e oração. Olha como a profundidade do mundo espiritual, onde certas raízes vão muito mais profundas do que aquilo que nós podemos ver. Terceiro conhecimento muito importante, aquele que vem de Deus, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Deus não fere os princípios que ele mesmo estabeleceu. Tem gente que diz, foi Deus que me direcionou isso. Na verdade, não foi. Mas como Deus já tinha esse propósito na minha vida, esse plano, foi como se eu começasse a visualizar. O tempo do meu testemunho começou a voltar à minha mente com muita força. Eu já comecei a pregar ali na internet, falar de Deus, falar daquilo, falar aquilo. Começou a me vir muito forte, comecei a visualizar o meu testemunho ali sendo contado. E Deus começou a falar comigo, filha, chegou a hora. Só que não no formato de trovão. Bem sensível. E eu falei, Deus, mas não vai dar para contar, porque como você sabe, né? Eu já me envolvi com o mundo espiritual que não vem da parte de Deus. E Deus falou assim, justamente. E Deus começou a me pedir jejum de 3 dias. Jejum de 3 dias. Me vinha muito forte aquilo, jejum de 3 dias. Fiz um jejum de 3 dias, contei o meu testemunho, o testemunho estourou. E logo após eu comecei a contar outras coisas, mediante esse testemunho, algumas pessoas começaram a me fazer perguntas, Amanda, mas eu já ouvi falar que todas as religiões levam a Deus, é tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus em todas. E aí eu comecei a pregar. A palavra se contrapõe a isso. Na verdade, a palavra em nenhum momento compactua com isso. Em nenhum momento. A porta, na verdade, é bem estreita. Poucos são aqueles que conseguem encontrar. Não é assim que funciona. Comecei a pregar a verdade da palavra, que muitas vezes é até ofensivo, porque ela é verdadeira. Ela vem batendo de frente conosco. Tem gente que acha que Jesus foi um homem hippie, né? Muito bacana, agradando todo mundo. Eu já vi uns discursos na internet que são assim, Jesus sentava no meio das prostitutas. Ele era um cara... Vocês que são religiosos, fanáticos, a mensagem do reino de Deus é arrependam-se. Grande mudança se formou na minha vida. Para a honra e glória do Senhor. Deus me transformou muito, mas houve um arrependimento muito genuíno. No momento que você se arrepende, arrependimento verdadeiro vem seguido de mudança. Às vezes Deus tem paciência conosco, mas vem seguido de mudança e Deus transforma. Né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, queria mergulhar mais fundo em Deus, mas não querem se livrar daquelas vestes passadas. Como que você vai mergulhar mais fundo em Deus? Deus é santo. Na verdade, aquilo que nós vamos entregando, aí Deus vai nos entregando de volta, só que de uma outra forma. Então, Senhor, entreguei aqui os meus vícios. Então, venha mais para perto, minha filha. A gente vai adquirindo intimidade com Deus. Nos jejuns, eu preciso viver uma vida de jejum. Eu tenho a plena ciência que, assim, naturalmente, sem Deus, eu sou uma pessoa terrível. Se tem algo bom em mim é Cristo. Se existe algo bom em mim é Cristo, como Paulo falou. Né? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, este sim, acabo fazendo. Então eu vivo assim uma vida de jejum constantemente. Eu vejo, quando eu começo a perceber, Deus começa a mostrar, minha filha, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aqui. Então tô sempre jejuando. E Deus começou a me ensinar muito isso sobre o jejum, mortificação da nossa carne, né? Aquele momento que nós nos entregamos como sacrifício vivo diante de Deus. Isso é extremamente necessário. Quando nós entendemos quem nós somos, nossas fragilidades, como nós naturalmente nos afastamos de Deus e procuramos aquilo que não vem dele. Nós entendemos que nós precisamos do jejum. Na verdade, o jejum é um presente para nós. Às vezes nós sentimos que, puxa, tá moendo, tá doendo. Na verdade, é bênção. É bênção que nossa carne seja moída mesmo. Nós não vemos, mas é o nosso espírito que está sendo alimentado, né? Quem vive debaixo do governo do Espírito é movido pelas coisas do Espírito. Quem vive debaixo do governo da carne cede aquilo que vem da carne, não é mesmo? Você passou, né, nesses 6 anos por muitas batalhas espirituais, você se lembra?
Muitas. Porque, né, a vida do cristão é passar por isso. Só que a gente tem a percepção, eu falo que a gente tá, né, com a nossa armadura, faz com que as batalhas, não digo que sejam mais fáceis, mas eu percebo que elas duram menos tempo e você vai mais fortalecido, né? Você tem mais convicção, você percebe que está passando por uma batalha, né? Quando você já está, né, em jejum, na palavra, e você se arma disso e declara, né, palavras de vitória, as palavras que contrapõem as setas do inimigo, assim. Então, como você percebe passando hoje em dia por batalhas espirituais e o início da sua conversão? Assim, de que forma você passa hoje em dia por elas? Vamos para o início da minha conversão. Satanás, ele vem com sede para o novo convertido. Uma das coisas que eu sempre falo, Satanás, ele é extremamente covarde. Aquele que já está mais estabelecido na fé é diferente do novo convertido. Imagine, por exemplo, várias gazelas, sabe? O predador está de olho ali. Ele não vai naquela que está vigorosa, forte, que vai correr mais rápido, que já tem estratégia, sabe como ele se movimenta. Não. Vai justamente no bebezinho. É por isso que a igreja precisa ter paciência com o novo convertido, é como um bebê. Poxa, a Bíblia justamente exemplifica como um bebê na fé, não é mesmo? Não lhes dei alimento sólido porque ainda não estavam preparados, né? Lhes dei leite. Quando eu era um bebê na fé, foi quando Satanás veio para cima de mim com tudo, porque ele sabia que eu estava no auge da minha fragilidade, sem conhecimento da palavra de Deus, né? Eu não tinha entendimento sobre libertação, não tinha, ainda não, ali foi quando Deus começou a me dar o entendimento sobre o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, mas eu ainda não tinha esse entendimento, estava muito frágil, veio para cima de mim com tudo, veio para me matar. Comecei a sentir uma depressão muito mais profunda do que aquela que eu já vinha sentindo. Eu sempre, assim, durante todos aqueles anos da minha vida, eu tinha depressão, mas ela veio de uma forma muito profunda, muito intensa. Uma depressão para a morte. Hoje, eu posso dizer que eu sei o que é uma opressão diabólica. Uma opressão verdadeiramente diabólica. Aquilo que nós sabemos que não tem mais como continuar daquela forma, nós precisamos morrer. Eu lembro que eu olhava para o espelho, eu fiquei uns diazinhos assim, foram poucos dias. Eu olhava para o espelho e eu chorava, assim, eu me via desfigurada, eu me via num caixão. E eu lembro que eu falava, que pena, porque nem Deus pôde me salvar. Porque eu tava sendo muito oprimida. Eles vieram para cima de mim com muita força, mas não durou muito tempo. Você achou que era por conta da conversão ali? Você achou que tinha alguma ligação com isso? Bebê na fé. Tinha acabado de aceitar Jesus, estava achando assim, tinha achado incrível aquele contato que eu tinha tido com Deus, mas estava perdidinha ainda, sabe? Um bebezinho na fé que não tem entendimento nenhum. E foi aquele momento que ele encontrou para vir de encontro a mim. Só que Deus, ele rapidamente, ele restabeleceu as coisas. Deus, ele foi movimentando tudo. E eu lembro que minha mãe teve um sonho comigo, e que nesse sonho eu me transformava em várias coisas. Me transformava em tipo como se fosse um monstro preto muito grande. Numa bailarina, começava a girar, girar, girar. Me transformava em um palhaço. Só que Deus foi mostrando para ela, são demônios. Diferentes tipos de demônios. Como uma legião. E eu lembro que minha mãe me chamou no quarto dela para orar. E foi a primeira vez que eu tive contato ali com o poder do sangue de Jesus. E comecei a entender como é a vida de quem está debaixo de uma opressão. É como se o mundo fosse cinza mesmo. Ela orou, fechei os olhos. Quando ela terminou a oração repreendendo demônios, usando o nome de Jesus, eu abri os olhos, a sala clareou. O local onde está... Porque o quarto da minha mãe ele tem tipo um quarto com uma sala do lado, né? Clareou. E eu entendi o que era uma opressão diabólica. Eu entendi o poder do nome de Jesus. Lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu fiquei tão traumatizada com esse episódio na minha vida que um pouco depois, assim, todo dia eu estava repreendendo demônio. Então eu já acordava, tá repreendido todo demônio, em nome de Jesus, na minha vida eu não aceito. E eu dormi e repreendia, porque eu fiquei muito traumatizada. Mas foi um aprendizado muito importante para mim, sabe? Porque eu entendi como funciona o mundo espiritual. A vida para o novo convertido, ela é muito difícil. Só da gente não ter conhecimento da palavra, renunciar às coisas. A carne está fortíssima, o espírito acabou de começar a caminhar. Né? Tem muita opressão, é o momento que Satanás vem com tudo. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual da forma que é. Então imagine como se essas terras estivessem cheias de demônios e tem um ali que está bem fraquinho. Eles até se juntam para ir em cima daquele. Bora, que aqui estamos vencendo. Sabe, tem um livro que eu gosto muito, inclusive vivo indicando, que se chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Que ele é assim, um livro muito profundo, que ele mostra inclusive essas estratégias de Satanás. Como ele vem, né, com as setas na mente e todas essas coisas. E a partir daí, você passou a se interessar mais pelo mundo espiritual? Você foi fazer algo mais para se libertar
também dessa opressão? Ou a partir dali você já se sentiu mais pronta, mais leve? Como foi o processo? Meu processo de conversão e de libertação durou em média uns 2 anos, para ser bem sincera, porque tem algumas coisas que vão ficando como se tivessem raízes mais profundas, como Jesus falou, essa espécie só sai com jejum e oração. Tem demônios e tem demônios. Né? A Bíblia ela fala, inclusive, de principados e potestades. Tem demônios que se comportam como ralé, sabe? Demônios que vêm ali com espírito de imundícia, a pessoa fica submetida àquilo, vive em lugares imundos, mas tem demônios que simulam nobreza. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz, ser majestoso, nobre. Então, existem diferentes tipos de demônios, nós precisamos saber ter esse discernimento espiritual. Passando essa fase da minha vida, em que eu tinha acabado de ter contato com o sangue de Jesus, entendi como é repreender demônio, comecei a participar de igreja, né? A casa de Deus, né? O corpo de Cristo é muito importante, nós estarmos inseridos, né? Não tem como estarmos longe da igreja. Tem muita gente que manda mensagem, tem como eu ficar fora do corpo? Como que um braço pode ficar fora do corpo? Será que se eu decepar minha mão e jogá-la ali, ela vai ter vida? Nós somos parte de um corpo, né? Então, eu fui inserida no corpo de Cristo e Deus começou a levantar várias pessoas, porque Deus trabalha dessa forma, levanta pessoas de formas diferentes, inclusive pastores e pastoras, para participar do meu processo de libertação, e começou a me revelar várias coisas do meu íntimo, coisas que precisavam ser quebradas, como quebra de aliança de alma, que a gente às vezes não sabe, né, do que se trata. Comecei até a ter entendimento do porquê que Deus ele quer que as coisas sejam de baixa santidade, relação só no casamento. Foi me dado, comecei a ter esse entendimento. Fui passando pelo processo de libertação. Outro processo que também faz parte do processo de libertação é liberação de perdão. Eu não queria liberar perdão. Então, principalmente para o meu pai na época, porque era uma pessoa que tinha me ferido muito, eu falava para Deus, Senhor, me peça qualquer coisa, mas não me peça para perdoar o meu pai. Isso eu não vou te entregar. Mas a minha história é muito como Jesus falou, a parábola dos 2 filhos. Tem um filho que fala, não vou fazer, mas no final faz. E tem aquele que fala, vou fazer sim, meu pai. No final não faz. Quem foi o que agradou a Deus? Tudo no começo eu falei, Deus, sinto muito, isso aqui não vai dar. Mas no final, tudo eu entreguei. Tudo. Isso aqui não, isso aqui tudo bem, agora eu dei esse, mas aquilo ali tá difícil, não tudo dá, eu entreguei. Tudo eu entreguei, porque eu encontrei nele aquilo que me faltava. Sabe? Eu lhes asseguro que quem beber dessas águas nunca mais terá sede. Eu fui encontrando, sabe? E minha sede foi sendo saciada. Eu fui entendendo que as coisas dessa terra não são nada, que vale a pena entregar. E quanto mais fundo eu vou, eu peço, Senhor, me permita mergulhar em águas profundas. A vida é agora. Meu irmão, você investe tanto tempo em tanta coisa, sabe? Meus irmãos em Cristo, vocês investem tanto tempo em tudo. Por que não em Deus? Ele é o único que é infinito. Eu lhes asseguro isso. Ele é o único que, Deus é infinito. Ele é profundo. O amor de Deus é maior do que todas as coisas. É inigualável. Então, tudo, no final, eu entreguei. Meu processo de libertação durou 2 anos. Mas a minha vida em Deus foi mudando em diferentes níveis. Deus foi me conduzindo. Sabe? Porque eu também tenho sede. Tive sede. Tem muitos que parece que não tem. Peça ele será dado. Se você não tem sede, começa a pedir, Senhor, me dá sede. Tudo isso eu pedi. Eu não tinha, não. Ficava, tudo bem, né? Vou ter que ler a Bíblia. Nossa, Karina, no começo eu não gostava da palavra. Vou confessar isso pra você. Eu fui uma filha muito difícil. Pensa numa filha difícil. Uma filha muito difícil para Deus. Eu li a palavra e falava assim, olha, primeiro, não gosto do que está escrito porque me confronta. 2, também não estou entendendo tão bem. Comecei a orar, Senhor, eu preciso amar a sua palavra. Eu preciso amar, isso é importante para mim. Me deixa amar a sua palavra, muda isso em mim. E Deus mudou. E foi de tanto ouvir, talvez, né, o seu pastor ou as pessoas que você estava convivendo já na igreja, a falar da importância da palavra, que isso foi te trazendo o entendimento que você tinha que ler a palavra, porque muitos ouvem e se conformam com isso. Eu não gosto, eu não entendo, eu não tenho paciência, eu vou ler o duro, e desistem. O que te fez não desistir? O que é muito interessante é porque na minha vida tudo foi assim. Não foram muito homens que me trouxeram entendimento ou esclarecimento, mas tudo
veio de Deus, foi direcionado por Deus, até mesmo a palavra, porque sempre eu vi na igreja a importância da palavra. Na verdade, eu tive muitos contatos muito duros na igreja quando eu era nova convertida, por não conhecer a palavra. Eu tive pastor que me falou absurdos, já falava assim pra mim, vai se converter, irmã, porque eu não conhecia a palavra, eu era nova convertida, né? Então, já tive uns contatos bem difíceis ali na igreja sobre a palavra, eu via que a palavra era importante, mas Deus começou a me mostrar a importância da palavra. Aquilo começou a surgir no meu coração, eu preciso disso, mas não estou conseguindo acessar. Eu preciso, mas não consigo acessar. Então eu comecei a orar, Senhor, me permita acessar a sua palavra, me dá entendimento. Comecei a amar. Hoje, assim, eu leio a Bíblia, ela é o meu alimento, eu me sinto alimentada, edificada. Trago, inclusive, para outras pessoas com a linguagem mais facilitada possível, porque creio que Jesus falava dessa forma, né, de uma forma muito facilitada, para que todo mundo entendesse. Eu leio a Bíblia, eu me derramo. É como se ela viesse de encontro ao profundo da minha alma, até às vezes em versículos que são como se fossem mais leves, mais históricos, mas eu visualizo ali a graça de Deus, o mover de Deus, eu conheço Deus através da palavra. São essas as formas que nós conhecemos a Deus através da palavra dele, nós vamos conhecendo a essência de Deus, como ele é misericordioso, paciente, mas também é justo, mas também é um Deus de fogo, é um Deus poderoso, nós precisamos temê-lo, mas também conhecemos a Deus à medida que nós vamos caminhando, vamos aprendendo a ter fé. Então, foi dessa forma. Eu acredito, né, ouvindo assim você falar que, como você sempre foi muito questionadora, né, e a partir do momento que você foi se aproximando dele, você foi colocando para ele, expondo para ele as suas questões. Né? Antes era você com os teus pensamentos, então, você direcionou, né, as tuas questões, as tuas dúvidas, as tuas incapacidades, assim como a palavra diz que nós devemos buscar em todo tempo, né, seja com ações de graça, seja para questioná-lo, seja com tudo aquilo que a gente tem, tê-lo como melhor amigo. Né? Então, foi ali que você foi tendo as suas revelações, né, questionando, por isso que você diz, não foi tanto através de homens, foi diretamente do discernimento que ele foi dando, porque e eu falo isso para encorajar as pessoas também, porque muitas delas, às vezes, ficam com medo de se achegar a Deus, não sei como orar, não sei como me aproximar, não sei como que é isso de ter intimidade com Deus, eu não sei como, porque a Bíblia para mim não diz nada por enquanto, mas você partiu do básico, né? Da conversa com Deus, da oração, do questionamento que não deixa de ser você tê-lo como um amigo, porque você não conversa assim abertamente, né, com quem você não confia. Né? Ele foi vendo uma confiança, né? As pessoas, elas colocam é como se, não sei nem se a palavra certa seria religiosidade, mas uma burocracia muito grande na intimidade com Deus, sendo que a palavra de Deus diz, peçam e lhes será dado, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que busca encontra e quem procura acha. Então, é uma promessa de Deus para nós. Moisés era gago e foi um grande homem de Deus. Nós não vem de nós isso. Nós só precisamos nos aproximar. Na verdade, Karina, os olhos de Deus estão nessa terra procurando aqueles que o buscam, sabe? Mas são poucos, tem se reduzido o número. As pessoas parecem que procuram tudo, menos a Deus. Até mesmo o povo de Deus, vendo as maravilhas, porque abrir o mar não é brincadeira. Não é brincadeira. É que nem a experiência que eu tive. Poxa, não foi brincadeira. Mas ainda assim, vão lá e buscam outros deuses. As pessoas, elas são assim, mas, assim, povo de Deus, meus irmãos, se vocês têm sede, busquem, sabe? Tirem a formalidade das conversas com Deus. Eu não tenho formalidade nas minhas conversas com Deus. Na verdade, Ele conhece o íntimo do meu coração. Conversa, às vezes acontece de eu rir com Deus, sabe? E eu acho que Deus, inclusive, me acha engraçada muitas vezes, sim. Até porque todas as coisas vêm dele. Então, eu creio que Deus tem, assim, um bom senso de humor. Dele vem a criatividade. Eu amo a criatividade de Deus. Converso com Ele. Às vezes acordo nas madrugadas e vou orar. E cansei de estar ali no meu apartamento pulando em glória. Os vizinhos provavelmente me detestam. Mas a vida é agora. Também tem que ouvir briga dos vizinhos? Não tenho. Então, assim... pulo na presença de Deus mesmo. E sou tomada pela presença. Mas eu busco. E eu encontro, porque isso está na palavra. E ela se cumpre. Se você buscar, você vai encontrar. Isso é uma promessa de Deus, né? Sim. Hoje em dia, assim, quais são os seus maiores motivos de oração? Seus pedidos em oração? O que você pode, né, tá compartilhando? Olha, eu sou muito pedinte.
Eu peço muita coisa para Deus, só que eu cheguei num ponto da minha vida que eu aprendi a pedir que a vontade dele fosse feita de todas as formas, porque muitos são os meus desejos, muitos são os meus sonhos, mas eu vejo que Deus tem interferido muito na minha vida, em todas as áreas. Às vezes eu idealizo algo assim e Deus fala, não vai ser por esse caminho. Então eu tenho visto que os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida, e porque eu tenho me submetido a Ele. Eu vejo que a vontade dele vai se cumprir na minha vida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, vou ser sincera, Karina, eu cheguei num ponto de quebrantamento que tudo eu tenho entregado para Ele. Eu tenho muitos sonhos, como qualquer um, né? Mas eu tenho entregado tudo. Até aqueles que eu falava assim, isso aqui eu não vou entregar, eu tenho entregado, sabe? Em todas as áreas da minha vida. É relacionamento, questão de ter ou não filhos, tudo isso eu tenho entregado. Tinha coisas que eu falava, Senhor, esse aqui infelizmente não é para mim, não vou querer, mas tudo eu tenho entregado. Senhor, se for a sua vontade, eis-me aqui. Eu vou te servir, porque eu vim para cá para isso, sabe? A minha vida, eu já destruí ela. Hoje Deus me deu uma segunda vida, e essa segunda será para Ele, para a glória dEle. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu vou falar, Jesus Cristo é o Senhor. Aquela vida lá já ficou para trás, já destruí. Isso aqui foi Deus que me deu, pagou um alto preço. E aquilo que Ele me deu, eu entrego de volta. Essa é a oração que eu faço para Deus, Senhor, tudo que o Senhor me der é teu de volta. Então, se hoje, Senhor, você tem me dado influência, é para Ti. Não é para falar de mim. Pouco eu falo de mim. Até porque o que eu tenho de bom para entregar para as pessoas É o que vem dele. É o que vem dele. E aquilo que vem de mim, na verdade, se torna da minha humanidade, sabe? Minhas fraquezas. E até quando eu quero falar delas, eu falo trazendo para Deus. Na verdade, quando nos tornamos cristãos e cristãos de verdade, Deus vai tomando o protagonismo da nossa vida. De uma forma muito intensa. Fica difícil falar sobre algo e não falar um pouquinho de Jesus. Tudo na vida. Pois é, mas é que eu estava conversando com Jesus, que era bem assim mesmo. Vai se tornando muito intenso. Nós vamos criando amizade com Deus. Na verdade, como que eu não vou falar de Jesus se Ele está comigo em todos os momentos? Me ensinando, muitas vezes me repreendendo, me direcionando, me conduzindo. Ele é o Senhor da minha vida e muito mais do que isso. Eu sou amiga de Deus. Amém. Como ficaram suas amizades falando nisso? Perdi tudo. Sumiu tudo, Karina. Eu sei. Tudo, bem. já não tinha muita coisa, Satanás levou o resto. Pra honra e glória dele, mas hoje, inclusive minha amiga tá aqui comigo, glória a Deus. Deus entregou tudo também. Ai. Ficou tudo, não ficou nenhum. Preguei pra todo mundo e todo mundo foi sumindo. Depois fui zombada. Até na época eu fiquei, o quê? Eu zombava dos crentes, agora eu sou crente, estão zombando de mim. Fiquei escandalizada. Então, assim, os amigos que eu tinha eu perdi, relacionamento eu perdi. Comecei a entrar no deserto de Deus, porque Deus me colocou uns anos ali no deserto, porque coração duríssimo. Deus começou a me ensinar, minha filha, está toda corrompida. Vamos resolver, mas isso é possível. Sabia que até a nossa natureza difícil é possível ser transformada em Cristo. Tirei o seu coração de pedra, te dei um coração de carne. Tem isso na palavra de Deus, declaro muito essa palavra sobre a minha vida. E peço muito para Deus isso. Então, minhas amizades e tudo que eu tinha ficou para trás. Ficou. Mas aquilo que parece que a gente entrega para Deus, Deus vai lá e nos dá algo melhor, né? Muito interessante. Deus me pediu várias coisas, inclusive já relacionamento. Um pouco depois que eu me converti, eu até entrei num relacionamento que era cristão e Deus me pediu esse relacionamento também. Não é o que eu tenho pra ti, filha. E eu entreguei também. E mas você percebia que não era? Alguma coisa testificava ou não? Você estava assim, iludida ali? Eu não tinha muita inteligência emocional. Comecei até depois que comecei a assistir Sarah Shiva. Sara! Um beijo, Sara. Um beijo, Sara. Eu era cachorra, agora eu sou princesa. Pra glória de Deus, eu amo a Sara. Aí eu comecei a ter inteligência emocional, mas ali eu lembro que Deus ele me pediu isso, me pediu meu relacionamento, eu entreguei. Tudo que ele pediu, eu fui o filho que falou, não vou dar. Não, sinto muito, Deus, mas no final eu entreguei tudo, todas as coisas. Hoje em dia, assim, com relação a isso, ao teu, né, ao relacionamento, né, a um casamento e tudo, você faz planos com relação a isso? Eu tenho. Ou não? Você tem vontade de formar sua família, de ser mãe? Ou não? Ainda tem dúvida? Olha, eu tenho muita vontade de me casar sim, mas só para honra e glória de Deus. Hoje, para mim me casar com uma pessoa, tem que ser uma pessoa que está muito firme em Deus, porque Deus tem um chamado para minha vida na área de libertação. É como se fosse uma guerra direta contra o inferno, para resgatar almas. A pessoa que estiver comigo, ela precisa estar muito alinhada nas coisas de Deus, como eu estou, muito convicta nas coisas de Deus, como eu sou. Porque senão Satanás usa. Por exemplo, vamos supor que eu me caso com uma pessoa que não está tão centrada. A pessoa abre brecha, Satanás usa aquela pessoa para me atingir. Então, a minha casa precisa ser um local de paz, até porque eu vou precisar me revestir das armaduras todos os dias para entrar em guerra. Então, a minha casa precisa ser paz. Deus ministrou isso para mim. Então, eu tenho sim
vontade de me casar. Estou totalmente submetida à vontade de Deus. Eu creio sim que... Eu creio que sim. Sabe, em algum momento eu vou estar me casando, encontrando aquela pessoa que Deus tem pra mim. E quanto a filhos, por incrível que pareça, Karina, eu não tenho eu não sinto uma vontade, eu já entreguei isso pra Deus, se for a sua vontade, terei. Mas eu não sinto muito essa vontade, eu não sei porquê. Até porque ser mãe é como se fosse um dom, né? Se for colocar do ponto de vista lógico, eu sempre fui muito lógica, é como se fosse uma entrega muito genuína por aquela vida que você não pode esperar nada em troca. Entrega financeira, entrega emocional, entrega física, o filho vai te custando tudo, né? Mas é como se você não fosse receber nada em troca, logicamente falando. Mas as mulheres, elas sentem esse desejo muito profundo de ser mãe. Isso vem de Deus, sabe? É como se fosse um dom de Deus. Eu não sei porque eu não tenho tanto essa vontade. Eu não sei nunca teve? Nunca tive. Nem antes, nem depois. Nada. Eu não sei se Deus vai despertar isso em mim em algum momento porque é vontade dele, ou se eu já não tenho isso porque os planos de Deus são diferentes. E porque tem chegado o tempo. Porque os dias têm sido encurtados, sabe? Porque a volta de Jesus está próxima. Eu não sei. Eu não sei se é porque o propósito que Deus tem pra minha vida é outro. Eu sei que até isso eu falava, Senhor, isso aqui você não vai mexer não tenho vontade, acabou. Mas hoje minha oração já é diferente. Se for a sua vontade, assim eu farei. Em todas as áreas da minha vida. Você, com relação, né, a um homem de Deus, uma pessoa para completar a obra, você falou que sabe que o seu chamado é para libertação, né? Em que momento você compreendeu que o seu chamado era nessa área? Deus sempre me revelou das mais diversas formas. Inclusive muitas vezes usando profetas. Quando Deus usa um profeta, ele faz muito isso, de usar diferentes profetas de diferentes lugares testificando as mesmas coisas. Quando Deus usa um profeta, o Espírito Santo testifica que aquilo que aquela pessoa está falando vem da parte de Deus. Então Deus tem várias promessas para mim relacionadas a isso. Ele fala muitas vezes, eu te colocarei em lugares em que terão ninhos de serpentes e escorpiões, eu usarei sua mão para arrancar, né? Ele também fala, nem todo chamado é tão glamouroso, tem a parte assim que é boa também, mas tem horas que também não é tão duro, quer dizer que é mais duro. Então, eu tenho promessas, por exemplo, e as promessas já vêm se cumprindo. Deus já falou para mim que eu andarei em lugares que serão como areia movediça, tudo estará se afundando, mas eu ficarei de pé. Eu não sei para onde Deus vai me levar, eu sei que Deus tem me preparado em conhecimento da palavra de Deus, fé, porque a fé também é colocada na Bíblia como um dom espiritual, inclusive, né? Deus tem me preparado em fé, porque eu sei que tem muitas coisas que eu vou viver que pode ser que não sejam fáceis, mas eu tenho estado nesse processo, sabe? Para honra e glória dele. Mas Deus me chamou para essa área da libertação. Deus já mostrou cara, foram diferentes formas, sabe? E como você tem se preparado com relação à palavra? Você tem um método de estudo, vamos dizer assim, um plano para isso? Olha, em tanto tempo eu quero ter mais conhecimento nessa área, eu vou estudar dessa forma, ou você tem deixado Deus conduzir no ritmo dele? Como você se planeja com relação ao conhecimento mesmo da palavra? Engraçado, eu queria muito fazer teologia há um tempo atrás, era um dos planos que eu tinha, mas Deus tem me direcionado de outra forma. Deus tem me ensinado, na verdade. É muito interessante. Às vezes estou lendo a palavra de Deus, um versículo muito aleatório, Deus vai me trazendo outros em mente. Deus tem me mostrado como a palavra dele se completa de Gênesis e Apocalipse, e estão todas interligadas. Nunca uma palavra bate de frente com outra. Se tem essa aparência de contradição é porque nós precisamos estudar mais, sabe? Então, na verdade, Deus que vem me ensinando. Eu vou lendo e Deus vai me mostrando. Mas com reverência eu venho pedindo e falo, Senhor, se for da sua vontade, me explica isso aqui, me mostra, sabe? E sempre que eu vejo uma situação que tem uma aparência de contradição, na hora eu já sei, não é porque se contradiz, é porque eu ainda não entendi. Muito bem, vou dar um exemplo, um versículo muito comum que as pessoas acham que é uma contradição, quando a palavra de Deus diz que Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir, mas tem um versículo ali que fala que Deus se arrependeu, mas não é. Se você for estudar a tradução, a Bíblia, ela é dividida em 3 idiomas, né, que é o hebraico, grego, aramaico, né? Então, se você for estudar a tradução mesmo, a palavra que diz a respeito do arrependimento de Deus, ela quer dizer um profundo pesar. Sabe quando você sente um grande pesar em relação àquilo? Uma dor muito grande? Sentiu uma dor ao ter criado o homem. Então, a palavra é muito perfeita e Deus tem me ensinado dessa forma. Deus que vai me conduzindo, na verdade, sabe? Mas o tempo todo acaba parando nas cartas de Paulo. Estou lendo cartas de Paulo. Volto para a carta de Paulo. São as tuas passagens preferidas, favoritas ali? Eu acho que são. Pior que são.
Eu amo os evangelhos, claro. Pior que eu amo o Velho Testamento. Tem gente que não ama tanto, eu amo o Velho Testamento. Principalmente ali a história de Moisés, inclusive a minha pessoa favorita ali da Bíblia, tirando Jesus, é claro. Mas hoje acho que são as cartas de Paulo, porque elas têm uma profundidade muito grande para este tempo. É incrível, eu amo. Como tudo tem se cumprido. Tudo parece que foi escrito propositalmente para cada um de nós, se encaixa em cada uma das vidas, sabe? O que é, por falar nesse tempo, assim, onde você percebe que as pessoas estão mais enganadas, aonde Satanás tem cegado ainda mais nesse tempo, assim, através do quê? Você percebe que é pela distração, pela variedade no meio de comunicação, onde as pessoas elas podem se verem a vida dos outros e se compararem. Aonde você percebe que está mais acelerado, né, a ação de Satanás nesse tempo? Satanás, ele é um ser milenar e ele é brilhante, é claro. Eu vejo que ele tem uma estratégia que ela tem sido muito certeira. Nós todos temos uma sede de Deus, mas tem uma forma daquilo passar batido. Por exemplo, se você pegar o seu celular agora e ficar mexendo, nós conseguimos facilmente perder horas de nossos dias assim. E ele tem feito isso com cada uma das pessoas. Você pode ver que, muitas vezes, até independente do poder aquisitivo que aquela pessoa tem, pelo menos um celular ela tem. Para que ela fique de frente com uma tela. A tecnologia ela veio muito para isso também. Essa é uma das formas. Né? E as pessoas, elas ficam ali, a vida vai passando diante dos olhos e você não tem tanto tempo de sentir aquela sede. Então, se há um tempo atrás as pessoas elas buscavam mais a Deus, hoje em dia tem outras formas. Ei, eu tenho umas formas de te distrair. Vem cá. Ah, não tá bom pra você? Então assiste uma série. Ah, não tá bom pra você? Então vamos usar uma droga. Ah, não tá bom pra você? Você quer doses mais fortes? E assim por diante. Ele conseguiu colocar o ser humano em um ritmo perfeito de uma rotina que vai afastá-lo de Deus. E você pode perceber que até essas pessoas que estão mais afundadas, então totalmente distraídas, se elas tiverem um pouco de contato, por exemplo, com a criação de Deus, o silêncio, a natureza, a pessoa começa a pensar em Deus. Nossa, que bem feito isso aqui, que profundo, tudo, porque Deus está na criação dele. Então, é como se nós conseguíssemos ver Deus ali, das mais diferentes formas. Um livro que eu li, que eu achei profundo e muito me impactou, é sobre como ele falava como Deus está na criação dele, por exemplo. Perceba que as formigas, quando começa a querer chover, elas começam a sair fora. Tem aves que a ciência explica como instinto, tem um instinto migratório, sabem exatamente quando precisam migrar, para que aquilo ali funcione, para que elas mantenham a sobrevivência, às vezes por conta de clima. Existe um instinto. O que a ciência explica como instinto? Aquilo que é algo natural que tem dentro dos animais. Mas não é assim que funciona. Na verdade, Deus conduz a criação. Aos ventos ele dá ordens. Toda a criação se submete a Deus e é direcionada por Ele. Toda a criação. Exceto aqueles que Deus mais amou, que somos nós. Nós nos afastamos. Mas Deus ele sempre teve esse interesse de direcionar o seu povo. A gente vê isso na palavra. Deus ele ama isso, direcionar o povo, conduzir. Venham, meus filhinhos. Acho tão lindo quando a Bíblia fala isso. Meus filhinhos, venham. Tenho algo a ensiná-los. Deus ele é assim. Ele nos ama, mas é como se nós tivéssemos tirado os olhos dele. Essa é uma das formas que Satanás usa, tirando os olhos de Deus, causando muitas distrações. E quando a pessoa começa a sentir sede demais, ele tem uma cartela de mentiras para contar. Todas as religiões levam a Deus. Bem? Você pode encontrar Deus de diferentes formas. E realmente o mundo espiritual existe. Tem muitos cristãos que se enganam. Não existe só o cristianismo e o ateísmo. Mas, na verdade, existem várias outras formas de você ter acesso ao mundo espiritual. Inclusive, tem cristão que tem acesso ao mundo espiritual que não vem da parte de Deus. Eu me oponho muito a isso. Deus me chamou muito nesse tempo, assim, para me opor a práticas pagãs no meio do povo de Deus. Tem cristão que usa ali pulseira do olho grego, entendeu? Achando que aquela pulseirinha vai livrá-lo da inveja. Não é Deus poderoso. É a pulseira. Deixa eu colocar a minha fé ali. Deus tem ciúmes disso. Deus não aceita, Deus não negocia. Então, eu vejo muito, inclusive, o ocultismo inserido dentro da igreja, as pessoas nem percebem. De que forma, assim, você vê que você poderia falar? Até para alertar, né? Para as pessoas terem mais percepção. Shifting é um exemplo. Por exemplo, hoje eu estou muito inserida ali no TikTok, inclusive foi a rede que mais cresceu, né? E lá tem muitos adolescentes. E hoje tem dessa prática do shifting, que é como se fosse uma outra projeção astral. A proposta é diferente. O que é isso, gente? Eu não estou por fora desse negócio. Você tenta provocar como se fosse uma projeção astral, uma saída do seu espírito do seu corpo.
É possível o espírito sair do corpo. A Bíblia nos dá exemplo. Paulo, terceiro céu, é um exemplo, entendeu? Mas isso vem da parte de Deus. Deus conduziu aquilo, mas as pessoas, elas buscam por elas. Ficam pedindo, quero ter essa experiência. Tipo. Tem muito isso no satanismo, inclusive. Uma das primeiras coisas que são ensinadas no satanismo é eles administrarem essa questão de conseguir sair do corpo. Tanto que... aquela tal viagem astral. Na minha época falava isso, acho que na minha época. Viagem astral. Vão mudando as propostas. Hoje em dia não se fala mais tanto, mas já vem com a prática do shifting. Te promete que você vai ter acesso a uma realidade desejada, ou seja, tudo aquilo que você quer. Então, por exemplo, se você tem o cabelo castanho, você pode ser loira, você vai ser loira numa nova realidade, como se você tirasse a sua consciência e fosse para outro lugar. Te promete aquilo, aí você começa a buscar aquilo. E tem gente que diz que tem experiências sobrenaturais, né? Mas isso é uma prática ocultista. É claro que não vai acontecer aquilo nunca da forma literal, aquilo que Satanás está prometendo, mas basicamente a pessoa está buscando uma experiência sobrenatural que não vem da parte de Deus. O povo de Deus, só existem 2 caminhos. É porque não existem outros. As pessoas querem outros. Ai, tem outra forma de eu me envolver com a espiritualidade. Não, só existem 2 caminhos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O outro caminho é a porta larga, que leva à perdição. Né? Mesmo nós precisamos fugir disso. Então, Satanás tem uma série de mentiras. Se a pessoa começa a sentir essa inquietação, preciso de algo para alimentar o meu espírito, Satanás tem diferentes formas. Seja de forma mais explícita, seja de forma mais oculta, se disfarçando de anjo de luz, ou até mesmo sendo diretamente adorado. Eu fico muito feliz de estarmos gravando esse podcast no tempo certo, porque se fosse há uns anos atrás e eu estivesse falando de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, parecia tão distante. Lembra, há uns anos atrás, quando tinha as mensagens subliminares? Ai, que loucura, coisa de crente. Agora está escancarado. Agora é tudo bem explícito. Na verdade, as pessoas vão pra mídia falar, não, sim, é porque eu pratico bruxaria, sim. Grandes celebridades, a Ariana Grande recentemente se declarou, não, é porque eu sou bruxa, sim. Eu literalmente pratico bruxaria. As celebridades têm vindo à tona para falar, não, realmente, eu me envolvi com o ocultismo de certa forma. Faço feitiçaria, faço isso, faço aquilo, das diferentes formas. Então, Satanás, ele busca esses meios, muitas vezes, inclusive, de ser adorado, não é mesmo? Seja de uma forma mais oculta, ou seja de uma forma mais explícita, né? Isso, quem é da igreja, você tem percebido, gente que é do meio evangélico também, buscando isso? Desse jeito? Não tão explicitamente, mas tem muito cristão, infelizmente sim, que tem buscado outras coisas. Por exemplo, eu que estou muito na internet, às vezes eu vejo vídeos de diferentes entidades, diferentes práticas, diferentes rituais. Vejo muito vídeo assim, acontecendo um ritual. E a gente abre os comentários, tem cristão, nossa, eu sou cristã, mas eu amo. Eu acho tão lindo esses rituais, eu acho tão lindo essas práticas, eu acho tão lindo isso aqui. Ainda fica encantado com essas coisas, né? Eu falo, primeiro, nunca abriu a Bíblia, porque se abrisse, ela é uma lapada de Deus na hora, Deus não aceita. Na verdade, Deus tem muitos ciúmes, ele detesta isso, né? Mas eu vejo, sim, que as pessoas, elas negociam muito isso, mas não é de agora, Karina. É desde os tempos bíblicos. O povo já negociava. O povo viu o mar se abrindo, estava adorando um bezerro de ouro. Hoje em dia, as pessoas, elas têm um contato profundo ali com Deus. Porque naquele tempo, o véu nem tinha se rasgado, o Espírito Santo nem estava ali sendo derramado nas pessoas. Hoje, como que muda? O que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora? As pessoas vão ali, por exemplo, num culto, tem um contato muito profundo com Deus, mas um pouco depois já está ali, querendo algo diferente, uma experiência sobrenatural diferente. Várias formas, por exemplo, tem um negócio que acontece entre os adolescentes chamado duende na garrafa, já viu isso? Nossa! É um duendezinho numa garrafinha que você coloca dentro da sua casa, você coloca uma moedinha, uma maçãzinha, alguma coisa para agradar aquele duende, e você começa a ver algumas manifestações espirituais na sua casa. Uma coisinha quebra, uma coisinha muda de lugar, você sente uma presençazinha. A palavra de Deus diz, explica isso. Isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. Acaso o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido ao ídolo é alguma coisa? Não. O que eu quero dizer é que o que é oferecido a ídolos, e os ídolos são demônios. Isso está na palavra. Paulo explica. Os ídolos, na verdade, são demônios. Ou seja, Satanás, ele se utiliza daquela adoraçãozinha, para poder estar tendo aquela legalidade, aquela brecha, que na verdade não é nem uma brecha, é uma porta, diferentes formas. Por exemplo, eu tenho pastoras que elas atuam muito na área da libertação e eu vejo tantos testemunhos, ocultismo dentro da casa de Deus, entre o povo de Deus. Por exemplo,
pessoas que acreditam que podem consultar aos mortos, isso não tem como, ou de umas formas bem sutis. Vou dar um exemplo. Minha pastora, ela foi na casa de uma moça que estava sofrendo muita opressão, né, ministrar a libertação, e Deus mostrou. Minha pastora, ela é muito usada por Deus, muito usada, uma unção tremenda. Mostrou, vá até o guarda-roupa e vê lá o que tem. E tinha um pijama de um homem. E ela falou, o que é isso? E a moça falou, não, o pijama é do meu marido falecido. O que ela fazia? Toda noite ela pegava aquele pijama, estendia na cama, entendeu? Como se fosse ele. Fazia como se fosse é como se fosse um ritual simplificado, entendeu? Colocava aquilo ali e ficava chorando ali pro homem, entendeu? Chorando. Deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ela colocava aquilo na cama como se ele estivesse ali, entendeu? Olha que interessante. Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Porque ali está abrindo, poxa, uma grande brecha. É como se a pessoa estivesse praticando um ritual ali para aquele morto. Não existe comunicação com os mortos. E daí Satanás se aproveita disso para se comunicar parecendo ser aquela pessoa. Aí a pessoa fala, não, eu senti realmente umas presenças, comecei a falar com ele aqui, realmente eu sinto que ele está aqui. Não existe comunicação com os mortos, isso não existe. Inclusive Deus não autoriza. Ah, Amanda, mas eu já falei com os mortos sim, e eu tive, não é que minha mãe me respondeu? Minha mãe me respondeu, eu me comuniquei para falar com a minha mãe que já faleceu, e minha mãe me respondeu. Falou até do bolo de laranja que ela fazia. Será que Satanás não sabe que sua mãe fazia bolo de laranja? Satanás, ele é um imitador muito certeiro. A gente vê isso. Tudo, né? A gente vê Satanás sendo um grande imitador na palavra de Deus, como o exemplo de Moisés. E os feiticeiros de Faraó. Simula ali, muitas vezes, inclusive, o poder de Deus, né? Então, esse se comunicar com os mortos vem do versículo. Vigiem, andem atentos. Satanás anda ao seu derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa destruir. Sabe toda a sua história, te conhece. É daí que vem, inclusive, muito esse tal de conceito de maldição hereditária. Satanás não é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se ele está agindo ali, por exemplo, num pai de família, e aquele pai faleceu, então por que ele vai lá para a China, onde não conhece nem o histórico? Entendeu? Estou falando dos diferentes demônios, porque são muitos. Tem cristão que não tem entendimento, acho que é um demônio ou outro. São legiões. Uma pessoa só pode carregar uma legião. Então, por exemplo, se um pai está ali tendo um comportamento e um pouco depois faleceu, vamos supor, e aquele filho começa a ter aquele mesmo comportamento, Satanás volta justamente para aquele vínculo familiar. É para o filho que ele vai. Sentimento de posse. Satanás tem um sentimento de posse fortíssimo. Isso se dá na palavra de Deus. Se dá, inclusive, quando acontece um processo de libertação. Se uma pessoa carrega um demônio e se ela se desviar, aqueles voltam outro 7, né? Quando o espírito imundo sai de uma casa, sai vagando por lugares áridos, procurando descanso, não encontra, tenta retornar à casa em que habitava. Se encontrar vazia, em ordem, volta e traz outros 7 piores. A Bíblia nos dá entendimento de principados, potestades, hierarquia no mundo espiritual, como tem demônios piores do que outros. A palavra de Deus fala, traz outros 7 piores. Então olha o sentimento de posse que Satanás tem. Eu vivi isso na pele, Karina. Eu me converti, abri a brecha, já estava tudo em cima. E com vários outros, entendeu? Que brecha você lembra que você abria falando disso? Não vou lembrar, não. É porque o tempo todo abri brecha. Eu estava conversando, abrindo brecha. Não tinha essa prudência, sabedoria, entendimento, nada. Hoje, o que você entende por brecha? Né? Porque tem gente que acha que uma musiquinha aqui, uma bebidinha ali de vez em quando, desde que eu não me embriague. Para uns isso é brecha, para outros não. Né? Você como entende, né, o limite ou o que é e o que não é? Olha, são diferentes tipos de brechas e a Bíblia ela nos fala muito bem sobre isso. Por exemplo, tem algumas coisas que a igreja considera como pecados de brechas, mas aquelas que verdadeiramente são, não consideram. Vou dar um exemplo. Tem gente que acha que se a mulher cortar um cabelo, ela vai estar pecando. Então, se a mulher escovar um cabelo, ela vai estar pecando. Se ela se arrumar, vai estar pecando. Que interessante, porque Esther, ela é colocada na Bíblia como uma mulher muito influente, uma mulher que um exemplo para ser seguido. Esther é colocada na Bíblia assim, um exemplo para nós. E veja bem, as mulheres daquela época, só como pretendentes do rei, elas passavam 12 anos de tratamento de beleza, quem dirá rainha. Ou seja, pressupõe-se, de acordo com a palavra, que Esther era uma mulher que andava tão bem arrumada. Mas veja bem, vaidade. Saul era considerado um homem vaidoso. Será que Saul andava de babyliss no cabelo? Será que essa era a vaidade? Vaidade no coração. A Bíblia ela fala sobre isso. Do interior do coração dos homens surgem os maus pensamentos, vaidades, cobiças. Nas cartas de Paulo, é por isso que eu gosto muito das cartas de Paulo, lista muito bem tudo aquilo que são considerados pecados, né? Aquilo que são as iniquidades, aquilo que corrompe o homem. Então a Bíblia ela lista tudo isso, né?
inveja, né, quando você imoralidade sexual, é algo que assim a gente não pode brincar, mas muitos e muitos dentro da igreja brincam com isso, sabe? Não levam isso a sério. Isso é um problema. Você está com a porta aberta, né? No dia que você fechar, você vai entender a diferença do que é ter uma casa com a porta blindada ali pelo sangue de Jesus ou ter a porta escancarada. Até porque Jesus, ele não veio como um chuveiro em que você se suja todos os dias e vai lá se lava como se fosse apenas uma sujeira rotineira. Na verdade, não. Ele veio para nos dar uma nova vida, uma nova chance, possibilidade de arrependimento. Era isso que ele pregava. Então, através da palavra de Deus, eu tenho tido esse entendimento. E quanto mais eu caminho com Deus, mais firme eu sou, né? Em todas as áreas. Por exemplo, a gente gosta de falar sobre música do mundo. Sim. Eu não... no começo ali da minha conversão, eu escutava bastante, escutava. Chegou o tempo que eu já não escuto mais, já não consigo. Quem me conhece sabe que, inclusive, fico super agoniada se eu estou no ambiente, que está tocando música ali do mundo, já não consigo. Eu não consigo, na verdade, eu procuro sempre me alimentar daquilo que vem de Deus. Por quê? Tem muitas músicas que são geradas justamente para a carne, não é mesmo? Músicas, às vezes você não sabe nem a tradução, mas está falando sobre traição. Tem músicas que têm ali toda uma simbologia por trás, principalmente de cantores internacionais, que é uma coisa que acontece muito aqui no nosso Brasil, a pessoa não sabe nem a tradução. Ah, não, mas a tradução parece bonitinha, então eu vou ouvir tudo aquilo que não vem de Deus. Eu já não consigo. Isso é engraçado, né? Porque o Espírito Santo vai nos incomodando. Sim, às vezes não é nem só na letra, né? Às vezes até na inspiração da melodia, quando você está sensível, a gente percebe que tem uma raiz ou de sensualidade, de uma coisa meio... Nossa, eu percebo nitidamente, assim, para muitos isso é um exagero, para muitos isso é radicalismo, mas eu creio, assim, que quanto mais sensível e buscando a vontade de Deus, mais perceptível fica para a gente esse tipo de influência que está, né, na sonoridade, não só na letra. Eu posso comparar as músicas do mundo como a alimentação. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem uma alimentação ali que já está muito suja, aquilo ali já se tornou rotineiro para ela. Mas quem já limpou a alimentação há muito tempo sabe que, por exemplo, aquelas comidas, se comer até pesa, se passa mal. No outro dia você já não consegue mais digerir tão bem, porque já tem um tempo que você vem se alimentando melhor. Então, se você come aquela fritura muito pesada, parece que seu estômago já não digere da mesma forma, porque você já limpou. É claro que, por exemplo, para quem está ouvindo música do mundo há muito tempo, ali a pessoa já se acostumou, já está vivendo aquilo ali, mas se limpar e se consagrar a Deus, Senhor, a minha vida é tua. Tenho entendido o que tem acontecido no mundo, que as pessoas elas têm se curvado a Satanás, principalmente os artistas, as pessoas não entendem isso, sabe, Karina? Que o mundo já se curvou a Satanás. Essa é a terceira tentação de Jesus no deserto. Satanás foi para Jesus e falou, olha, todos esses reinos aqui são meus, curve-se e eu lhe darei. É óbvio, Jesus não aceitou. Mas por que as pessoas não entendem que muitos aceitaram? E que Satanás ele não entrega nada de graça. Quem entrega de graça é Jesus. Foi o que Jesus fez comigo. Meu filho, eu falei para Deus, eu não tenho mais valor nenhum. Eu já não sou mais nada. Nem minha mãe que me gerou me suporta. Você pode me dar uma nova chance? E aí Jesus veio pagando o mais alto preço por mim. Esse é Deus. Mas Satanás não é assim. Na verdade, ele não entrega nada se ele não puder ter algo em troca. E ele age das diferentes formas, em diferentes níveis de destruição. Então, se a destruição ela é para acontecer apenas naquela vida, você pode ver que vem uma destruição com um espírito meio que de bagaceira, para destruir mesmo. Mas, em outros casos, vem, inclusive, simulando uma nobreza, chamando a atenção. Isso tem acontecido muito. No meio artístico, chama a atenção, chama um deslumbre. Porque tem vidas que muitas vezes são usadas para impactar multidões. Então não tem como aquela pessoa estar totalmente afundada. Sim. Né? Aquela pessoa ela simula uma nobreza. Recebe coisas que, inclusive, ali não vêm da parte de Deus. A Bíblia dá exemplo, inclusive. Vou dar um exemplo. O gadareno já estava com força sobrenatural. Acorrentavam e ele se soltava sozinho. Tentava acorrentar, ele quebrava as correntes. Uma força sobrenatural. Aquilo não vem da parte de Deus. O cara estava totalmente endemoniado, mas olha só, ele já tinha algo como se fosse um dom sobrenatural, uma força sobrenatural, não é mesmo? Então a gente vê essas diferentes atuações de Satanás. Hoje em dia, o que você percebe que tem sido mais difícil das pessoas abrirem mão? É abrir mão do dinheiro, abrir mão da vaidade, abrir mão
da idolatria? Onde você percebe a maior dificuldade da humanidade, assim, ou do brasileiro, enfim, das pessoas que você convive e você tem contato através da rede social? Onde é mais difícil delas se perceberem e falar, isso daqui, isso aqui não tem problema, isso eu não vou abrir mão. O restante é entregar, né? Entregar, o que é mais difícil? De si mesmas. Muitas pessoas, na verdade, até conseguem abrir mão daquilo que o mundo vê escancaradamente. Sabe? Aquilo que não não aparenta ser bom aos olhos. As pessoas conseguem abrir mão, mas de si mesmas, ali no íntimo, às vezes, não abrem. Eu falo daquilo que vem do nosso coração. São poucos os que se ajoelham, colocam a cara no pó e falam, Senhor, eu sou miserável. Como Paulo falou, né, na palavra, miserável homem que sou. A parte mais difícil é aquela que justamente remete à nossa carne, porque cada um tem uma inclinação diferente. A minha batalha foi uma, a batalha de outro é outra. Cada um tem uma batalha muito específica aqui nessa terra. Sabe? Então, mas aquilo que se refere a nós mesmos, a nossa carne, eu sinto que é o mais difícil. Isso vai, inclusive, para o âmbito muito da religiosidade. Por exemplo, os fariseus, eles tinham muito isso, né? Aquilo que vinha aos olhos, que as pessoas conseguiam contemplar e ver, eles facilmente abriam mão, eles conseguiam andar tudo muito alinhado, de acordo com a lei, mas o coração deles totalmente corrompido, sabe? Não agradava a Deus em nada. Enquanto outros, que, por exemplo, eram pecadores, estavam dispostos a entregar tudo, porque, poxa, não estou de acordo com as leis, estou totalmente errado. Jesus falava, arrependam-se. A pessoa ia lá e tudo bem, eu me arrependo. Por onde eu posso começar? Errado é aquele que acha que já entendeu tudo. Quanto mais a pessoa acha que sabe, menos ela sabe. Mas aquele que fala, Senhor, de nada eu sei, estou disposto a aprender. Aquele Deus ensina, aquele Deus mostra, sabe? Participa ali da vida da pessoa, do caminhar da pessoa. Então, eu acho que tudo aquilo que se refere ao nosso interior, que é bem difícil, é a parte mais difícil de se entregar. Nem sempre é o que é exterior, né? Como, enfim. Hoje em dia, Amanda, você olhando, né, tudo que você tem vivido, né, com Cristo, onde você se sente mais feliz, assim, do seu maior crescimento na intimidade ou nas vidas, né, que você tem alcançado? Onde tem sido sua maior realização? Eu amo que Deus tem me usado nesse tempo como vaso dele. Eu amo muito, mas o que eu mais amo é ser amiga de Deus, conhecer a Deus. Eu procurei Ele em todos os lugares. Eu amo poder conversar com Deus, sabe? Quando Ele me mostra coisas diferentes, quando Ele me ensina. Eu amo. É a coisa mais preciosa do mundo. Imagina, o Criador dos céus e da terra, nosso Pai, caminha conosco. Isso para mim é extravagante. Eu não poderia imaginar, sabe? Quando eu descobri que Deus existia, eu achava que era um ser muito soberano. Eu não sabia que Ele era tão próximo, tão presente. Deus caminha no meio do seu povo. Ele sempre foi assim. Então, para mim, certamente a coisa mais deslumbrante na minha caminhada com Deus é saber que eu tenho Ele do meu lado. Ele está aqui nesse momento, vem me ensinando, me conduzindo, segura a minha mão por onde eu vou. Às vezes até me repreende. Eu amo, eu sou deslumbrada com isso. Porque, sabe, o ser humano, ele é totalmente diferente de Deus em vários aspectos. Parece que quanto mais a pessoa tem, ela se sente um patamar muito diferente das outras. Mas Jesus, ele veio justamente assim, como o mais glorioso rei. E ele veio em um formato tão humilde. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus soberano. Se tem gente que tem algum conhecimento, imagine ele. Ele é o Deus de todo conhecimento, de toda glória, de todo esplendor, de toda nobreza. Veio para nos servir. Isso para mim é tão, tão glorioso. O Deus que caminha no meio do seu povo, o Deus que conduz o seu povo, o Deus que perdoa o pecador. Ele nos vê de uma forma diferente do que o que as pessoas veem. E eu tenho pedido para Ele, Senhor, me dá os teus olhos sobre as pessoas. Porque eu sei que minha carne ela é terrível. Mas me deixa ter os teus olhos, o teu entendimento, me ajuda a ver as vidas como o Senhor vê. Contemplar essa terra como o Senhor tem contemplado. Me dá discernimento espiritual, Senhor, para que eu seja mais parecida contigo. Eu amo meu Jesus. Amém. Como é tua vida de oração, de intimidade com Deus? Como você tem conduzido ela no seu dia a dia? A minha vida de oração, ela começa desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E às vezes, quando eu estou sonhando, Deus me dá revelação. Em todos os momentos. Eu não entendo. Eu não entendo que
conhece a Deus, a palavra de Deus, o nome de Jesus, mas não vive uma profunda intimidade com Ele. Eu não entendo porque eu procurei tanto isso, sabe? É tão vazio a vida sem Deus. Por que viver uma vida com Deus vazia não faz sentido? Para mim, só poderiam existir dois lados. Os que não conhecem a verdade e os que conhecem. Os que não conhecem precisam conhecer. Para mim deveria ser só assim, mas muitos conhecem a verdade, mas não mergulham na profundidade do que é Deus. A minha vida com Deus, a minha vida de oração começa no momento que eu acordo. Eu já acordo, glória a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia. Estou me arrumando, não, Senhor. Pois é, olha o que eu pensei em fazer isso e aquilo. Senhor, o que você acha disso? Ah, não, meu Deus, estou com dificuldade nessa área. Senhor, ontem, inclusive, meu Deus, esqueci até de falar com você, estava com sono, né? Fiz isso, meu Deus, me perdoa. Mas, Pai, olha só, estou tendo essa fraqueza aqui que eu estou dando conta. Eu converso tanto. Eu já sou uma pessoa que fala muito, naturalmente. Com Deus, então, eu sei como ele aguenta. É o tempo todo. E quando eu estou, por exemplo, em público, ou então estou no meio da rua, fazendo alguma coisa, converso com Deus nos pensamentos. Estou na academia, ouvindo louvor, conversando com Deus, falo, Senhor, tenha misericórdia. Nossa, Senhor, em tudo eu converso com Deus. É impressionante, né? E teu tempo de estudo, que horas que você gosta de ler, de gravar, né, as suas mensagens? Você tem um momento preferido? Eu sempre tento, assim, encaixar na minha rotina. Eu creio que Deus, ele sabe que nós precisamos plantar e colher nas coisas dessa terra também, né? Ter o nosso trabalho, ter a nossa rotina, o nosso dia a dia. Mas no tempo que eu tenho ali, eu gosto de estar buscando a Deus. Eu amo, assim, no meu tempo livre, às vezes eu fico ali assistindo pregações, ou então ouvindo um podcast. Eu gosto de alimentar o meu espírito das mais diferentes formas. Então eu tento, na verdade, encaixar com a minha rotina, né? Dentro das possibilidades que tem. Aonde você se vê, né, daqui a um tempo? No seu ministério, na sua vida pessoal? Como você enxerga? Vivendo as promessas de Deus. Ele disse que me levaria para as nações, sabe? Vivendo cada uma das promessas. E eu já tenho visto elas se cumprindo, na verdade. Porque ele diz, até no deserto eu faço abrir as portas. Ele é assim. Ele não precisa, na verdade, dos homens, ele não precisa da nossa capacidade, aquilo que a gente não tem, ele entrega, a gente só precisa submeter a ele. Eu me vejo vivendo realmente as promessas de Deus, tudo aquilo que ele já tem ministrado, que ele me mostrou desde o início da minha conversão, ele já vinha me mostrando. Na verdade, o fato de eu estar aqui hoje, por exemplo, trazendo essa mensagem junto com você para tanta gente, Deus já vinha me mostrando o que aconteceria, sabe? Então, vivendo as promessas de Deus, essa certeza que eu tenho. E vai viver muitas, Amém. Muitas delas. Eu amo. É lindo o seu testemunho, é lindo ver a tua convicção em tudo aquilo que você fala, a tua fé tão fortalecida, é um exemplo para nós, né? Para quem está chegando, né, agora, para quem acho que já está há tanto tempo e às vezes está com a fé esmorecida, e que você continue sendo essa voz. Né? Você falou da voz de trovão, mas a tua pode não ser com a mesma sonoridade do trovão, mas tem o mesmo impacto. Você pode ter certeza disso, porque vem dele. Glória a Deus. Que lindo. Viu? Amém. E que o Senhor te capacite mais e mais, sabe? Que essa sede somente, que o derramar dele, do Espírito Santo, venha para fazer transbordar muito mais, e que você não pare. Estamos juntas nessa missão, porque eu não vou parar. Amém, eu falo que, não. apesar de todas as lutas, apesar do mundo que pode, né, cada vez sobrecarregar mais, porque está tudo se esfriando, mas eu falo que o calor que vem do Senhor, do Espírito Santo, ele supre qualquer frieza da humanidade. O calor dele é onde a gente se sente mais aconchegada, mais forte, realmente a nossa fortaleza. E assim como você, sabe, eu também me vejo como essa mulher que tem sede por cada vez mais e pela obediência no Senhor. E é lindo encontrar uma irmã aqui na fé, sabe, com os mesmos princípios e com tanta garra. Parabéns. Glória a Deus. Toda honra e glória a Ele. A palavra de Deus diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E como prova disso, nesse tempo da tecnologia, tempo da internet, jovens se converterão, nem que Deus chegue a eles e fale assim, eu sou Deus. Para pregar a palavra e falar, Deus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muitos são os caminhos,
Mas o caminho que dá a salvação, que nos traz a salvação, é Jesus Cristo. Só existe esse. E Amém. Graças a Deus eu encontrei esse caminho. Amém. Nós Amém. encontramos. Que linda. Amém. Eu quero lhe pedir uma oração para quem está nos ouvindo. Para quem às vezes está nesse lugar que você já esteve, ou né, sentiu no coração de se levantar mais através, seja das redes sociais, através da própria vida, de se posicionar mais. Então, você falou tanto, né, tem sido um grande exemplo, falou sobre tantos pontos, mas eu gostaria da tua oração para todos que estão nos ouvindo. Amém. Vamos orar. Amém. Santo, santo é o Senhor. Senhor, Deus da minha vida. Amém. Deus poderoso, Pai. Nesse momento eu venho te pedir, Senhor, como tua serva, Amém. que a obra que o Senhor fez na minha vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Profetize isso sobre o Brasil, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha de encontro a cada uma dessas casas, Senhor, mostrando que o Senhor é Deus e que habita no meio do seu povo. Pai, eu te peço, faça de novo, Senhor, como o Senhor fez nos tempos passados, Pai. Venha com a tua glória de forma sobrenatural, porque muitas têm sido as armas de Satanás. Mas eu creio no nome acima de todo nome, que muitos, quando ouvirem apenas uma vez, se ajoelharão. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha levantando pessoas, Pai, para trazer a verdade da sua palavra, custe o que custar, sem medo do cancelamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a verdade da tua palavra chegue em todas as casas, Pai. Que eu te peço, Pai, que o Senhor dê uma chance a cada um deles de conhecer o Deus que eu conheci, não o Jesus que eu ouvi falar, mas o Jesus que é o meu amigo. Eu te peço, Pai, que eles não conheçam Jesus apenas de ouvir falar, mas que em nome de Jesus Cristo eles sejam amigos de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada a vocês, meus queridos, também, que ficaram conosco até agora. Eu tenho certeza que vocês saem daqui melhores do que no início, porque ouvir e se alimentar da palavra de Deus só nos traz realmente mais força, mais vigor, nos traz substância para a gente sobreviver a esse mundo que é tão caído, sabe? Então que você aproveite de tudo aquilo que você se alimentou hoje e você faça isso como um compromisso com o Senhor. Que amanhã, quando o novo dia começar, você também se lembre e essas palavras fiquem ecoando no seu ouvido. E a vontade e a sede por buscar conhecimento e vivenciar aquilo que Deus lhe dará como conhecimento e revelação da palavra, que isso possa se repetir na sua vida, que você possa ser constante, que você possa ser perseverante em buscar conhecer e vivenciar a palavra de Deus. É nisso que está a sua vida. Se você não tiver alicerçado na palavra, se você não tiver um alimento sólido, em algum momento a tua base vai ruir, o seu emocional vai ruir, a sua casa vai ruir, os seus relacionamentos vão ruir, o seu casamento. Pode ter certeza que por mais pecador que você seja, se você tiver alicerçado agora, ter um compromisso com o Senhor, Ele pode realmente fazer tudo novo e tudo vai valer. Cada segundo, cada entrega, cada renúncia, tudo aquilo que você entrega nas mãos do Senhor é para que Ele faça novo e melhor. Que você possa ter esse ânimo em buscar ao Senhor e que você não se distraia nessa caminhada. Como a Amanda falou, sabe, a gente muitas vezes, né, tem tantas distrações oferecidas por Satanás, pelo inimigo da nossa alma e do nosso espírito, que está aí para tentar, né, nos afugentar da presença de Deus. Então, que você pare por alguns instantes para olhar, sabe, com a lupa do Espírito Santo de Deus, que é uma lupa amorosa, que é uma maneira da gente enxergar e ter carinho, né, em sabermos as nossas deficiências,
não com culpa, com peso, mas com arrependimento e amor, que é a vontade de nós fazermos tudo melhor para o Senhor. Então, que você possa também confrontar a si mesmo com o Espírito Santo de Deus e não deixar a vida passar, não deixar o pecado ficar, não deixar a vida ir desmoronando aos poucos e você sem ter olhos para isso, né? Que os teus olhos realmente sejam abertos, que você tenha sensibilidade espiritual, dons aguçados, que você possa a cada dia mais ter a sua oração mais fervorosa, que você não diga apenas palavras vãs, mas palavras de poder, que você profetize bênçãos na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. A palavra tem poder, né? Os ensinamentos do Senhor são para nos trazer poder para batalharmos no mundo espiritual, sabe? O mundo jaz no maligno, mas o Senhor, Ele é soberano, o Senhor é poderoso e é nele que nós devemos confiar. Então, o diabo, o engano, tudo isso não pode te amedrontar, mas você tem que se capacitar com armas espirituais dadas pelo Senhor para que você possa vencer. E você pode sim e vai vencer quando você estiver com Ele. Então, não perca mais tempo, né, apegado às suas convicções, às convicções do mundo, ao achismo do mundo, à opinião alheia. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, ou se você não conhecer a palavra de Deus, busque conhecimento, saiba que se você não estiver alinhado com ela, você vai perecer. Tudo que vem do Senhor é para nos trazer mais força, mais paz, mais sabedoria, mais discernimento. É para que a gente viva os planos dele e ali a gente encontre o nosso propósito e a gente esteja completo, usando da nossa verdadeira essência. Então, se você ainda não conhece qual é a tua essência, saiba que as sementes já estão aí. Basta que você deixe que Jesus a revele para você. Que assim seja nesse dia, que você saia daqui animado para conhecer mais de Deus e, consequentemente, conhecer mais de você. Que assim seja. Um beijo no seu coração, que você leve esse programa para muito longe, esse testemunho tão impactante, tão lindo, né, para muitos lugares. Que você venha florescer no solo de Deus. Que assim seja em sua vida, na sua família, nos seus negócios, aonde você tocar, por onde você caminhar. Que as palavras da sua boca sejam palavras de vida. Que os teus ouvidos estejam alinhados para ouvir a voz do Senhor. Que a sua mente esteja conectada à mente de Cristo. Que o seu corpo seja santo, santo e saudável, como Jesus é e deseja que você seja. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Nós amamos vocês. Se nós amamos... Você imagina Jesus? Ah, gente, não tem comparação. Busque esse amor, viu? E não desista. Fiquem com Deus. Tchau. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.